Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar com a Vanessa Suete. Ela é advogada especializada na parte de sucessão e imobiliária. E você vai dizer assim, pô, Heitor, vai ser chato pra cacete. Eu garanto pra você que isso aqui, com todo respeito à sua pessoa, é uma porra louca e vocês vão aproveitar muito esse papo aqui, tá? É uma grande amiga, a gente ficou aqui muito tempo conversando antes. Te contou um milhão de causas aqui e eu quero primeiro agradecer a tua vinda aqui. A gente já tá muito por causa do marido dela, aquele maldito, e a gente tá um tempão pra gravar esse episódio aqui. Então, Vanessa, muito obrigado por você estar aqui. Vamos tentar falar um pouquinho, ser um pouquinho menos chato pra essa galera, né? Mastigar o conteúdo de um jeito que não fique um porre, porque direito imobiliário é um porre, né? Depende, né? A gente gosta. Exatamente. Pra gente é uma maravilha. Então, assim, tem gente que chora e tem gente que vem de lenço. A gente vem de lenço. Bom, então, muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Que Prazer bom que meu. nós conseguimos conciliar as agendas e Foi hoje foda. conseguimos gravar esse episódio. Muito bom, a conversa estava muito boa, mas a gente tinha que gravar, né? Exato. É um prazer estar aqui. Realmente eu atuo em sucessões e atuo em imobiliário, é o que eu gosto de fazer, tenho prazer em fazer, é o que eu estudo, faço com o maior prazer. Até o meu marido fala, pô, você não cansa? Não, não canso. Eu gosto, acho que quando você faz o que você gosta, as coisas fluem de uma maneira muito mais leve. Vou só fazer um negócio aqui, chegar um pouquinho mais perto. Pra cá. E outra coisa, a grande sacada do imobiliário é que tudo é diferente, pô. Não existe um caso exatamente igual ao outro. Nunca existiu, assim. Às vezes você pega o mesmo cliente, se é o mesmo cliente e o imóvel é diferente, já é diferente. Se é o mesmo cliente, o imóvel é o mesmo, mas o processo, e aí o processo do ponto de vista jurídico é diferente, Sim. Também é diferente, né? Porque hoje vai ser diferente, vai ter que despachar de outro jeito e tal. A galera os advogados se amarram quando precisa fazer alguma coisa com a galera do mercado imobiliário. Estou falando dos corretores especificamente, né? Então, se você é corretor ou se você é advogado, você precisa ter um parceiro do outro lado, né? Com certeza. Acho que a palavra certa é essa, é a parceria. Acho que cada um no seu quadrado, né? Vocês fazem uma determinada etapa e a gente entra numa segunda etapa. É isso aí. Digamos assim, e aí faz um trabalho em conjunto e a gente consegue oferecer um melhor resultado para o cliente, né? Muito bem. Esse é o ideal. Exato. Tem quanto tempo você se formou, advogado? Eu me formei em 2012. E aí, 2012.2, né, que a gente fala, porque já era semestral. E aí eu colei grau em março de 2013. E aí eu já tinha passado no OAB. Já tinha feito a ordem, já? Já tinha passado. Entendi. E tu já chegou... geralmente Não. Primeira coisa que você faz é o quê? Então, há uma... acho que todo acadêmico, né, quando ele entra, principalmente no direito, muitas pessoas entram, às vezes, para fazer porque elas não sabem muito o que elas vão fazer da vida. Então, elas têm em mente que mas o direito vai me proporcionar mais opções de concurso público, por exemplo. E aí, eu lembro até hoje da minha primeira aula com uma professora de português, que ela fez a gente falar para cada um o que cada um tinha intenção ali. E a maioria esmagadora fala que é concurso público, né? E fala os concursos que a gente chama de concurso fim, né? Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser procurador, né? Você não escuta a pessoa falar assim, meu sonho é ser técnico do judiciário. Não, entendeu? O meu sonho é ser juiz. E quando você vai no trâmite, né, do curso, você vai vendo que as coisas não são assim. Né, há um oceano azul a ser explorado dentro da profissão, claro, quando você está fazendo aquilo ali porque você quer seguir, né, não aquela pessoa que está fazendo porque ela não sabia o que fazer, né, mas eu acho que tudo é uma construção. Eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, então a cabeça que eu tenho hoje, obviamente, eu não posso cobrar da Vanessa de 17 anos. Lógico. Né, as coisas vão mudando, você vai se ambientando e vai vendo quais são as suas reais opções e não aquilo que você escutou. A minha família... Tem muita gente formada em direito, né? As mulheres, né, acabaram indo para a parte de advocacia. Alguns são militares, outros concursados. Os militares também fizeram direito. Então, há, assim, um clã, né, na área. O almoço de domingo deve ser uma maravilha. E aí, assim, o que acontece? O meu padrinho, né, que é o irmão do meu pai, ele é procurador do Banco Central. E eu achava, então eu tinha muito contato, né? A gente tinha aquela coisa que eu falava muito assim, eu quero ser o que meu tio é. Né? Mas eu não sabia nem o que ele fazia, de fato, né? Era aquela coisa. E aí, no final, assim, quando eu já estava prestes ali para o vestibular, eu fiz aquele teste vocacional que deu direito, eu fiquei entre direito e medicina.
Bem parecido. Super. E aí, no final, eu fiz um teste vocacional na PUC. E era engraçado porque você achava que a psicóloga ia falar pra você o que você ia ser. E não era. Ela falava assim, não, você tem que me dizer. E aí, quando chegou nesse momento tinham duas colunas, né? A medicina, aí eu tinha direito, comércio exterior, relações internacionais. Eu fui pra essa área. E aí, acabei fazendo. Não me arrependo. Fez na PUC? Não, eu não fiz PUC. Eu fiz Cândido Mendes, Centro. Cândido é Assembleia número 5. Isso, 10. Porra, Assembleia número 10, foi mal. Mas fiz lá. E pra mim foi muito bom, assim, a experiência foi muito boa. Tive excelentes professores extras até que tinham sido alunos da casa. Peguei essa leva, que era muito boa. Mas fui mudando. No início também entrei com... A minha ideia era ser delegada estadual. Eu nunca quis concurso federal. E aí, depois eu fui mudando, mais ou menos no 6º período, eu vi que eu falei assim, não dá para eu optar por um concurso fim se eu não sou boa advogada antes, porque quem me garante que eu vou passar nesse concurso? Não descredibilizando. Você não vai passar, não. Mas tudo também é uma questão de perfil, que você vai se conhecendo. E aí, quando eu fui caminhando mais para o final da faculdade, eu vi que eu precisava, antes de mais nada, saber advogar, né? Até porque a maioria desses concursos requisitavam prática jurídica de 3 anos, então não era... sou um gênio, passei no concurso e entrei, né? E aí acabou tendenciando, não, vou para advocacia. Só que quando eu saí, eu não saí com esse tesão em imobiliário, sucessões, não. Amava sucessões pelo professor que eu tive, que foi o Silvio Capanema, mas não estava tão, assim, maduro na minha cabeça aquilo ali. Todos os meus estágios foram em criminal, porque, como eu falei, eu queria ser delegada. E aí, no último período, eu fiz... como conciliadora no Tribunal de Justiça, numa vara civil. E aí, ali foi a minha escola da parte civil, e aí eu comecei a abrir a cabeça para um outro lado do direito. Então, acho que as coisas não são assim, eu costumo falar que a vida não é receita de bolo, né? Não. Você não bate ali, coloca para assar e o bolo vai sair pronto. Se me falassem, desde os 7 anos que eu me lembro, eu queria ser militar. Aí, com 22... Com 22 anos, ou 23 anos, eu saio da Marinha. E aí, se me falasse daquele momento assim, então, um dia você vai ter um canal no YouTube, eu falo... Tá louco. Tá maluco, canal no YouTube, pô, tá maluco. Obviamente, não é a minha única atividade, né? Porque, pasmem, não acontece de um dia pro outro, tem que plantar todo dia. Todo dia. Assim como na advocacia. Tudo, cara, você falou várias coisas e eu queria pontuar várias coisas aqui. Pode pontuar. Primeiro, eu vejo 1 milhão de pessoas... Não conheço 1 milhão de pessoas que fizeram direito, mas todo mundo que fez direito em algum momento se apaixonou por criminal. Ninguém fala assim, criminal é horroroso, criminal é um lixo, criminal... Todo mundo... Qual é a parada do criminal? É o professor? É a matéria? Eu acho que tem uma mística no criminal. E assim, tem um ditado que a gente fala que a gente se apaixona pelo criminal, mas a gente casa com o civil. Porque assim, é uma coisa que fica muito específica. Se você optar pelo criminal, você vai trabalhar com processo criminal, vai fazer criminal, você vai fazer aquilo ali, né? Quando você vai para a área civil, ela te dá um leque muito maior. Você vai pegar o imobiliário que está ali dentro, né, do processo civil. E assim, eu acho que tem uma questão até da hollywoodiana envolvida, dos casos que contam. Realmente, há um tesão ali no estudo da matéria. Mas, ao contrário do que muita gente fala e prega, fala que penal é mais fácil porque você tem aquele gosto para aprender, penal não é fácil, né? Mas, assim, sim uma das matérias que o pessoal acaba gostando mais. Por exemplo, o pessoal rejeita muito tributário, mas eu já vi muitos empresarial, alunos, né? Empresarial. Eu já vi muitas pessoas rejeitarem muito tributário durante a faculdade e depois trabalhar com isso e dizer que é apaixonado. Então, eu acho que tem muito Calma. Tem vários cis aí. Ele é apaixonado por direito tributário ou pelo dinheiro que o direito tributário dá pra ele? Tem uma questão. Porque, assim, os advogados que eu conheço mais bem-sucedidos financeiramente, a galera que ganha mais dinheiro é tributarista. Tributarista, imobiliarista, é bem rentável. É, bem rentável. Mas tem áreas que são pouco exploradas também, até na área civil, que você consegue se destacar. Eu acho que, assim, indo por um pouco da realidade atual, hoje você, assim,
O advogado que ele faz tudo, ele na verdade não faz nada bem, né? A tendência... Qualquer área, na verdade. A tendência da nossa sociedade é cada vez se especializar e dentro daquela especialização achar o subnicho daquilo ali e você cada vez nichar mais a sua profissão. E aí você consegue ter um conhecimento vertical naquilo ali e entregar para o cliente o resultado de uma maneira que o outro não vai conseguir. Isso vai impactar diretamente até nos seus honorários, exatamente. Uma coisa que as pessoas precisam saber você precisa saber um pouquinho de tudo. Você não pode ficar perdido em Sim, você tem que saber qualquer coisa da sua matéria, mas você vai ganhar dinheiro com uma coisa específica. Sim. Porque se você for muito especialista, você vai ganhar muito dinheiro. Sim. Né? E aí, registrar imóvel é com a gente mesmo. Eu hoje ganho mais dinheiro registrando imóvel que vendendo imóvel. Não tem nem comparação, assim. Vender imóvel virou um negócio para pagar o registro é menor do que você comprar um imóvel também, né? Então, de repente, o que você gasta também para fazer o registro é menor então, do que você tem isso. despender um valor para comprar algo, né? E tem o lance que os corretores, eles não gostam de fazer o registro. Então, eu tenho, no Brasil, 400 mil profissionais que não gostam da parada. Há também um desconhecimento, né? Talvez não quer começar aquilo ali, porque não sabe como fazer, fica inseguro e acaba, pelo menos os corretores que eu tenho parceiros, acaba que eu sinto um pouco disso. Não, isso aí não, isso aí é com você. Não quero aprender, né? E aí fica muito assim, do que você fala, como fazer, como proceder, como executar, e aí a pessoa confia e acaba, acho que é por isso até que se mantém a parceria, né? Isso. E tem um negócio que a galera não me vê como concorrente, apesar de eu ser corretor. Sou corretor, tenho Cresce, não me vê como concorrente. Então, assim, várias pessoas que me odiavam, me olhavam com ódio, agora me olham, opa, aquele é o cara do registro. Sim. E aí eu acabo fazendo disso uma limonada, né? Aquele limão antes virou uma limonada. E agora, além disso, eu também tenho um trabalho que primeiro, ele é dia de semana, porque o cartório só funciona dia de semana. Cartório de registro. Então, final de semana com minha filha, não tem preço, assim. Eu posso falar assim, então você trabalha pouco? Não, o trabalho é ruim, né? É pesado. É muito pesado, Sim. É burocrático. Gente, um processo de registro não tem menos do que 200 páginas. Simples, tá? Não tô falando nada absurdamente absurdo, não. Processo simples, com uma escritura lavrada no cartório normal e as certidões de um casal. Tem 200 páginas. Então, assim, no mínimo, eu vou ter que ler 200 páginas para dar entrada naquele registro, né? Eu tento fazer de tudo para acumular o maior número de processos possíveis. Para poder ir de uma vez só. Para poder fazer uma vez por semana. Só que às vezes sempre tem aquele prazozinho da certidão e tudo mais, aquelas coisas. Né? Na verdade você consegue até dar entrada no mesmo dia, mas como vai tramitar cada processo você não consegue ter controle. Exatamente. Aí, enfim, a gente vai caminhando aí. O ideal seria morar mais perto lá no Flamengo, mas eu gosto muito daqui da região, então não saio daqui por nada. E aí, só Grajaú e Jacarepaguá, né? Sobe e desce, tá rapidinho. Pô, fala sério. Fiz essa porra de ônibus já, agora de carro é mole. Aí você se formou. Quando você se formou, você foi cair aonde, assim? Então, quando eu me formei, meu pai, ele sempre falava assim, você vai ser o que você quiser ser. Nunca houve uma pressão, né? Você tem que ser isso, você tem que seguir aquilo. Né? Era sempre uma coisa mais, o que te faz feliz, o que te faz bem. Porque meu pai sempre teve aquela ideia de que se você escolher uma coisa que você não gosta de fazer, aquilo ali vai ser uma tortura. Um fardo. Não vai ser, exatamente. E quando é alguma coisa que você gosta, que você coloca prazer, é claro que tem dias difíceis, tem dias mais atribulados, tem dias mais complicados, tem dias estressantes, mas no todo, no geral, você consegue tirar algo muito mais positivo do que negativo e aquilo ali te faz bem, né? E quando eu saí, eu estava com essa ideia que eu te falei, né, de advocacia. Cheguei até a fazer um curso, acho que quando eu estava quase formando, eu fiz um curso para delegado, até na Tijuca. E eu não terminei. E aí eu falei assim, eu acho que não é isso. E aí eu já estava com a experiência da conciliação que eu te falei, achei muito legal. E eu falei, quer saber, eu vou advogar. Só que eu nunca parei de estudar. Eu saí da faculdade, já entrei na primeira pós. Né, e fui seguindo. Mas cheguei a fazer a pós na Defensoria Pública, lá naquele prédiozinho ali da Marechal Câmara, né?
Com a visão de possivelmente fazer o concurso, que era o preparatório, você fazia após acumulando ali, né? E aí eu ficava ainda estava naquela indecisão, como eu te falei, eu saí muito nova, né? Saí com 22, tinha acabado de fazer 22. Então tinha aquela insegurança que, caraca, vou ter que decidir agora o que eu vou fazer pra vida inteira. Eu acho isso uma covardia, sabia? Apesar de, assim, é covardia e eu não fico pensando em como resolver, porque o mundo chegou até aqui desse jeito. Sim, então, assim, mas assim, e também eu tinha sendo até muito honesta, eu era privilegiada em relação à maioria, né? Eu não precisava trabalhar para me manter, né? Não precisei. E tinha aquela retaguarda financeira, né? E o apoio emocional, tudo isso, o que é um privilégio, eu reconheço isso. E eu pude parar para escolher. Tem pessoas que não têm esse privilégio. Acho que a grande maioria não tem. E aí, talvez, meu pai costuma falar, você está em dúvida porque você tem opção. Quando você não tem opção, você não fica na dúvida. E então a dúvida já pode foi ter no surgido. Entrecô Paris? Lá não tem como errar, pô. É pequeno, que... médio ou grande. Você só escolhe o tamanho da tua fome. Tamanho exatamente. da fome. E aí, assim, acabou que eu falei, não, vou advogar. Fui fazer a pós com amigos da faculdade até. Tinham 2 amigos meus, uma menina e um menino. Aí a gente começou a fazer e tal. Estamos estudando, tá vendo o que vai acontecer. E falei, eu tinha essa amiga, né, da faculdade que a gente falava, vamos fazer aqui, vamos montar um escritório. A velha ideia de montar o escritório, que a gente acha que é você alugar uma sala, contratar uma internet, botar computador e que o cliente vai bater na sua porta. Não é isso, não? Lê de engano. Peraí, não é isso, não. Lê de engano. E aí, acabou que a gente não colocou aquilo em prática, porque eu tinha também esse amigo, então eu sou muito de dar a palavra, eu falei, não, vamos incluir ele também, não sei o quê, mas ela não queria só as duas, e eu falei assim, não, mas aí também não é legal com ele. Conclusão, eu fiquei com ele, e aí logo depois teve uma outra pós que eu fiz, que eu conheci outras pessoas, acabou que a gente montou um escritório. O escritório deu certo enquanto durou, igual namoro, né? Foi 1 ano e 6 meses, foi uma experiência, a gente tinha 2 bases, Jacarepaguá e Centro. Foi uma experiência ali. Eu não fiz estágio em escritório, então eu era totalmente crua em vários pontos que eu tive que aprender na prática ali na marra. E depois eu falei assim, não, eu quero advogar. Depois, quando não deu certo, eu fiquei sozinha, apesar de receber outros convites. Eu quis ter 1 ano assim, tipo, não, eu tenho que botar minha cabeça no lugar, ver o que eu realmente quero. E aí eu comecei, nesse 1 ano, sozinha, pensar, refletir, direcionar para o que eu queria, para o que eu realmente gostava. E aí, logo depois, eu conheci minha atual sócia, que é mais velha que eu, tem mais experiência que é o que eu, até quando eu faço live, essas coisas, qualquer palestra, eu até recomendo, né? Não você se unir, pode ser que dê certo, mas é mais difícil, com pessoas que estão na mesma faixa que você, né? A mesma idade, mesma experiência, dá uma tendênciazinha a dar errado, porque é um período muito complicado até dar certo e causa um desestímulo, né? Então, fazer o pratinho girar é difícil, né? E aí deu certo e eu também fui descobrindo aquilo que a gente estava até conversando aqui antes, né? Qual é a persona que eu queria trabalhar, qual era o nicho que eu queria atuar. E hoje eu me vejo muito realizada, minha advocacia, 80% do extrajudicial, você está falando de registro, dessa coisa da gente sair, bater perna. Eu gosto muito disso, eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, eu não gosto de ficar naquele ambiente totalmente enclausurado todos os dias, aquilo ali não me faz bem. E pra mim, assim, eu me encontrei. Hoje eu sou muito realizada, sou procurada nisso. Inventário eu faço, né? Como você falou que eu faço sucessões, mas faço planejamento sucessório, mas acabo tendenciando sempre pro inventário extrajudicial, que eu acho que é o que resolve. Claro, quando preenche os requisitos, a gente vai lá e continua seguindo. A gente teve uma mudança de deixa eu só fazer uma piada que eu não vou resistir. A minha filha, assim como seu pai te deu a escolha de escolher, a minha filha também vai poder escolher. Ela vai poder fazer medicina na UERJ, ou medicina na FRJ, ou medicina na Unirio. Não, mas ela vai poder escolher, pô. Sim, claro. Então, assim, disso ela... Não, meu pai não deixou eu escolher. Deixei sim, pô. A faculdade. Deixei eu escolher a faculdade. O curso não. Não, nunca. Eu sei, pô... Heitor, agora o Colégio Naval tá aceitando mulheres, hein? Colégio Naval, bolsista. Colégio Naval, bolsista, medicina na UERJ. Não sei, qual é a parte... FRJ. Qualquer lugar, porque ela vai ser bolsista, pô. Então, bolsista não, ela vai ser cotista. Cotista. Pode fazer em qualquer lugar. Então, assim, tem um monte de gente que fala, eu não me arrependo de nada. Aqui, ó, pra você. Tem coisa... Se eu voltasse atrás... É lógico. Se eu voltasse atrás, eu faria medicina, pô.
Faria medicina Eu deveria ter mudado lá no teste vocacional, então, né? Não. Porque Isso deu é coisa medicina. minha, do Heitor. Você é realizada como advogada. Eu sou realizado como corretor também, mas as coisas teriam sido mais fáceis sendo médico. Isso é um fato. Cara, mas assim, a gente teve uma mudança de paradigma nos últimos... Não sei, aí você acompanha o direito há 10 anos, há 9 anos, né? Olha eu dando spoiler da tua idade. Você acompanha muito mais tempo que eu, você vive essa porra, mas a minha impressão é de que a galera tá tentando desburocratizar o direito. Então, assim, a reforma do Código Civil para ir para fazer a própria partilha extrajudicial, quem mais? Agora a gente tem a medida provisória que virou lei. Uhum. Que os cartórios vão ser obrigados a entrar no sistema do governo. Tá feliz, né? Trabalha em cartório, tá rindo à toa. Tô rindo à toa, pô. Tô rindo à toa, porque é o seguinte, agora, vai continuar sendo difícil. Heitor, você vai perder cliente. Eu não vou perder cliente, pô. A única diferença é que eu não vou mais precisar ir ao centro da cidade agora. Todos os cartórios, quase todos os cartórios do centro de registro de imóvel do Rio estão no centro da cidade. Só por isso que... Então, assim, a diferença é que eu vou fazer do computador. Eu não vou perder cliente, porque não tem concorrência, cara. Desculpa, não tem concorrência. Você aí que é meu concorrente, você que é mal falado, despachante, eu sou concierge, você é despachante. Você aí que é despachante de imóvel, você não é meu concorrente, pô. Porque, desculpa, não tem como. As pessoas entendem que, caralho, esse gordinho, ou ele tá me enganando muito bem, ou ele sabe o que ele fala. E eu não engano, pô. Então, assim, tem um movimento de desburocratização. Estão vendendo peixe errado ou é isso mesmo? Não, então, eu acho que a advocacia está num momento, assim, pelo menos a leitura que eu faço, pós-pandemia, né? Acho que a pandemia deu uma... mas eu acho que é de antes isso, vai. Não, então, é de antes, mas eu acho que esse ponto que eu ia falar, eu acho que a pandemia acelerou isso aí em 10 anos, entendeu? Perfeito. E por uma questão de necessidade, né? Porque a gente não podia se expor, a gente tinha que ficar recluso. E assim, ou eu vou criar meios para adaptar, ou eu não vou trabalhar, né? Uhum. Então essa questão de, por exemplo, teve uma coisa muito legal que tem gente que fala mal, tem gente que fala bem. Para mim deu certo. Por exemplo, você tem processos no judiciário, você consegue ir em vários fóruns através do balcão virtual, pelo site, né? Então você consegue o que você estaria ali com a barriga no balcão, né, presencialmente, né, tendo gasto de combustível, gasto de tempo de deslocamento, você entra, fica na fila ali, né, do sistema e consegue falar com um serventuário ali eu preciso desse processo aqui, preciso de andamento, isso aqui. Fazer as diligências, né, porque processo aqui só anda se o advogado for diligente. Do contrário, é muito difícil. Às vezes, sendo diligente, a vara não colabora muito. Mas, como eu te falei no início, eu tendenciei a minha carreira muito mais. Hoje, 80% eu faço no extrajudicial. Porque eu tenho essa mesma visão que você acabou de mencionar, né? Dessa desburocratização e da questão também que, assim, por exemplo, você entra no judiciário, hoje para demandar com o Código de Processo de 2015 para cá, você corre o risco, se você tiver parte do seu pedido improcedente, você ser condenado à sucumbência. Então, dependendo do valor da causa que você está ali brigando pelo teu direito ali, você vai pagar em cima daquilo ali, né? De 10% a 20%. Então, só fazer uma parte aqui rápido. Sucumbência é o seguinte, gente. Eu tô processando a Vanessa, eu tenho o meu advogado, ela tem o advogado dela. Se ela perder, ela tem que pagar os honorários do meu advogado, e se eu perder, não é exatamente isso não. Mas... os honorários sucumbenciais, não os contratuais, né? O que você tem de contrato com ele, você quer uma coisa. com ele. Exatamente. Isso. E aí tem esse patamar de 10% a 20% e você já corre esse risco, né? Então, assim, mas hoje é o que precisa para demandar. Ok, tem coisas que ainda só se resolvem no judiciário. Mas eu entendo que tudo aquilo que você resolve no extrajudicial, você tem que levar para o extrajudicial. Porque o mundo em tudo, não é só na parte jurídica, ele está muito dinâmico e muito exigente, muito célere. Então, as pessoas estão ficando até adoecidas por causa disso. Então, se você não entrega com aquele resultado que o cliente espera, né? E aí, é claro, cada um vai vender o seu serviço da maneira que lhe convém. Mas quanto mais você, aquilo que a gente estava falando nisso, quanto mais você se especializa, quanto mais você consegue entregar de uma maneira célere, positiva, transparente, e o cliente entende que aquilo que ele te pagou foi satisfatório, não, valeu porque, resolveu o meu problema. E advogado não é contratado, eu falo isso, ainda há uma cultura muito latente, tá caminhando bem devagarzinho, mas
Não, eu só vou contratar quando der o problema. Eu não evito o problema. Eu não contrato, por exemplo, um bom corretor com uma assessoria jurídica boa na hora de comprar um imóvel, para evitar um problema. Exato. Eu tenho clientes que me procuram na hora que o problema já aconteceu. Exatamente. Então é muito mais difícil E é para eu muito mais resolver caro, e pô. muito mais caro. Exatamente. É muito mais caro. Você tem que entender que o advogado, ele é investimento. Ele não pode ser despesa. Quando você entende que ele é despesa, você já está fadado a contratá-lo somente na hora que der o problema. Isso aí. Então, é que nem quando você fala, vamos fazer um planejamento sucessório, você já sabe que você tem 3 filhos. Os bonitinhos são complicados. Na hora que você não estiver aqui, o negócio vai desandar. Vai desandar, pô. Às vezes você tem ex-mulher, não sei o quê, não. O que vai acontecer? Ah, mas tem um patrimônio. Pô, faz um planejamento sucessório, vai ficar muito mais barato. Quantas vezes chega famílias pra gente que tem um patrimônio legal, tudo imobilizado, não tem liquidez nenhuma, não tem dinheiro para pagar o imposto. E aí, o que faz? Ah, eu tenho que pedir alvará. ITCMD, o maldito imposto estadual de causa-morte. Tá? Doação, né? Eu botei uma vez isso no meu Instagram. Eu tinha um Instagram exclusivo de imobiliário. Falei assim, galera, olha só. Problema aqui. E aí, a maior parte do meu público não era de mercado imobiliário. Falei, ó, probleminha aqui, rápido pra vocês. Você tem... Você não sabia, né, mas você tem uma tia. Essa tia morreu, você é o único herdeiro dela. E aí ela deixou uma casa, uma mansão pra você avaliada em 10 milhões de reais. Parabéns. Parabéns. Parabéns, você não é nada. Você é o herdeiro de 8% de 10 milhões de reais para pagar uma guia do estado do Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro. É maldito, né? A gente sabe como é que é. Não existe juiz pelo menos eu nunca vi que deixa... Ah, não. Vende e aí com o dinheiro da venda você paga o imposto. Eu nunca vi... Não, você até consegue fazer quando você demonstra total indisponibilidade. Não tem o que fazer pra gente resolver isso aqui. Não porque é como se você... Vamos falar a palavra certa. Você não dá beiço no erário, né? Não deixar aquilo ali parado durante 30, 20 anos. Ah, não. A solução, excelência, olha só, é vender esse bem aqui. Os herdeiros estão de comum acordo. Se for um herdeiro só, a gente precisa de um alvará para poder vender isso aqui e conseguir finalizar isso aqui. Ok. Mas não é o ideal. Mas a maioria das pessoas deixam tudo assim, sem liquidez. Ainda assim vai ter juiz que você vai fazer esse argumento e ele vai negar, pô. Vai. Porque ele não tem obrigação nenhuma. Porque a guia se paga antes. Existe uma... Cara, já peguei um inventário. Ó, não sei se tu sabe desse dado. Provavelmente você sabe. Existem 4 inventários no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de mais de 1 bilhão de reais. Tem 2 desses tem mais de 2 bilhões de reais. Um desses caiu no meu colo. Então não sei o que, caralho, isso aqui é oportunidade. Tá. Eu aqui, ó, minha cara de Brad Pitt. Macaco velho. Eu bonitão, vai ser oportunidade bilionária assim, tá. Onde tá? Cadê a merda? Simplesmente era o seguinte, o imóvel é um imóvel na Barra da Tijuca, o imóvel é um terreno do bisavô, e aí o bisavô fez um casamento fake em 1902. E aí esse ramo da família foi trazendo. E hoje a gente tem uma menina que é garota de programa na Espanha, uma que é dona de casa, enfim, são 7 herdeiros desse ramo. São 7 herdeiros, onde só um tem algum patrimônio e mesmo assim não chega nem perto a avaliação desse terreno em si. Então assim... ele, no duro, teria que pagar a guia, né, do ITD. Sim. Aliás, mentira, ele teria que fazer todos os inventários até o bisavô dele. Tem. E aí ordem de falecimento. Exatamente, por ordem de falecimento. Chegando nele, ia ter que pagar o ITD. E, mano, é muito dinheiro. Então, assim, os documentos desse processo, cara, sem sacanagem, eu acho que é maior do que esse painel aqui. Se juntar tudo, são várias pilhas, assim, são várias pilhas na mesa, documentos se desfazendo. Aí eu falei, gente, na moral, olha só, vocês acham de verdade, porque tava todo mundo de olho nesse terreno da Barra da Tijuca especificamente. Sim. Deve valer sim seus 200 milhões de reais. Um terreno muito bom, muito bem localizado e tal. Realmente, é verdade, aquele terreno no vale duro muito. mesmo, vale aquilo, é aquilo mesmo. Só que assim, pra chegar em mim, eu, Heitor Carlos Nogueira Machado, bunda mole, entendeu?
3 anos de Cresce, 4 anos, vou fazer 4 anos de Cresce. Vou fazer 3 anos. Vou fazer 3 anos de Cresce. 3 anos de Cresce, pelo amor de Deus. Já passou na mão de 1 milhão de pessoas que falam, não. Então, assim, por aí já não dá. Outra coisa, você fica dependendo de 1 milhão de juízes, né, cara? Esse é o problema do judiciário, né? Você leva o teu problema, né, para um terceiro estranho aquilo que aconteceu, né, a parte fática, julgar, né? E eu já ouvi de um juiz que eu achei muito interessante, eu acho que é uma verdade também. Nem sempre é o juiz que é o problema ali, o monstro da história. Porque muitos juízes também, tirando aquelas questões corriqueiras, que ele já tem a opinião dele, enfim, fora o que é pacífico, o que acontece? Ganha a melhor tese, né? Melhor advogado. Então, é aquele que me convence mais. Ele tá ali para te ouvir. Mas uma das coisas que eu fugi um pouquinho do judiciário é por causa disso, dessa demora, essa morosidade, para você marcar uma audiência de 3 em 3 meses, para você fazer uma coisa que é super simples pelo cartório, é 1 mês e meio. Nisso aí, quando você está numa demanda judicial, você às vezes está terminando o que o cliente te trouxe. Né? Você consegue fazer o inventário em 1 mês. Então, assim, hoje você já tem extrajudicial, né? Extrajudicial. Sim, não tem litígio. Os bens estão regulares. Não tem menor. Não tem menor. Você pegou toda a documentação. Você consegue fazer. Tendo menor, dá pra fazer extrajudicial ou não? Dá. É possível? Agora Não sabia, não. É possível. Entendi. Uma vez um cliente meu falou assim, cara, queria muito passar o imóvel pra minha neta. Quantos anos a neta tem? 3. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos. Aí a gente fez um planejamento sucessório pra ele. Porque eu acho muito importante. Eu acho que você resolve muito o problema quando você faz planejamento sucessório. Muito. E tem várias maneiras de você fazer o planejamento sucessório. Você pode fazer o planejamento sucessório através de um testamento, por exemplo. Não, só o testamento não é suficiente. Eu preciso fazer uma doação também. Então, assim, você tem vários instrumentos, né, jurídicos que você pode se utilizar para deixar aquela família ali amparada, resguardada. Eu acho muito importante também quando a pessoa tem filhos. Aí vamos falar, meus filhos, eles giram em torno aqui de 30, 35 anos. Não, mas eu tive um filho agora aqui, tá com 10 anos. Ou seja, muito possivelmente, pela questão de expectativa de vida, dependendo da idade que você tem, você não vai ver, às vezes, essa criança nem chegar na maioridade. Né? Se você vê, você não vai conseguir acompanhar mais muito tempo. Mas eu quero deixá-lo amparado, já que os meus outros filhos eu pude proporcionar, né, o suficiente para eles ficarem encaminhados, estão bem, e eu quero fazer alguma coisa por esse filho, né, para futuramente não ter nenhum tipo de briga, deixá-lo o mais amparado possível. Você pode fazer isso através de um planejamento sucessório, né? Planejamento sucessório pode envolver várias coisas, né? Até como você quer, eu quero fazer uma diretiva de quando você quer deixar a sua vontade registrada, por exemplo, se você tiver uma doença terminal. Então, tem várias coisas que você pode envolver nisso, né? Inclusive, brainstorm aqui, um seguro de vida, né? Seguro de vida é uma das estar opções. incluído. Você está bem. Igual o seguro é igualzinho o seguro de carro. Só que quando você fala seguro de vida, as pessoas se doem de um jeito que chega. Eu queria gravar a cara quando você fala o termo seguro de vida. Não, mas espera aí, calma. Não, olha só, é igualzinho seguro de carro. Não significa que você vai fazer, você vai bater de carro. Sim. Né? Significa que caso você bata de carro, caso você venha a falecer, você tem, porque é uma pica, né? A pessoa às vezes morre, vem a falecer e tal. Vamos usar o termo falecer, só para o YouTube não bater na gente. A pessoa vem a falecer e aí, beleza. Não, mas e o dinheiro? O dinheiro pra gente começar a resolver, né? Porque até pra enterrar é complicado, cara. Tudo. Você tocou num ponto que é bem assim, interessante. Há uma... Eu só toco nisso. Tô brincando. Às vezes é uma merda, mas vocês sabem... Você tá tocando em pontos que há resistência das pessoas, né? É uma resistência cultural do brasileiro falar da morte, né? Na verdade, a única coisa que é o único evento que eu sei que vai acontecer é a minha morte, a sua morte. A gente não sabe quando. Não, a Pinheiro Machado é engarrafada também. Pinheiro Machado e Ayrton Senna engarrafada na hora do rush. Também. Mas é a única coisa que a gente tem certeza, mas que a gente reluta em falar sobre. Né? E você ficar relutando, você está adiando o problema. Né? Então, assim, se você tem herdeiros, enfim, aí também é de cada um. E você quer deixá-los bem, né? Ou você pelo menos pensa assim, pelo menos o que eu construí, eu não vou deixar para o Estado, né? Eu vou deixar para os meus filhos, que eu amo, para minha esposa. O conceito de legado, ele é muito simples. Tipo, por que a gente trabalha?
é pra deixar alguma coisa. Alguma coisa. Às vezes é cultura, às vezes é o conhecimento, Sim. e às vezes é patrimônio, entendeu? Exatamente. E esse patrimônio, eu acho que também foi outra coisa que a pandemia acabou mudando um pouquinho na cabeça das pessoas. Até porque aumentou, né, o percentual de testamentos durante a pandemia, né? Muitos cartórios estavam indo nos hospitais realizarem os testamentos, porque as pessoas estavam realmente com medo de falecer, e algumas até vieram a falecer. Então, houve também uma mudança comportamental, né, e de cultura mesmo. Ah, não, realmente, a morte ela pode acontecer quando eu menos espero. E eu posso deixar meus filhos completamente desamparados. Filhos aí, porque eu tô com 6, 7 anos, imagina, é totalmente diferente de você deixar um adulto. Então, as pessoas começaram a mudar isso e começaram a buscar, a entender que testamento não é algo, por exemplo, estou dando um exemplo do testamento, né? Não é algo esse bicho de 7 cabeças e que você venha facilitar lá na frente aqueles que vão ficar. Porque a gente sabe que para quem foi, acabou. Né? Quem sofre é quem fica. Então, você tocou até num outro ponto. Você está num momento de luto que você tem que lidar com questões burocráticas. Eu participei de uma questão assim, agora não lembro se foi 2015. Tem uns bons 7 anos já. Cara, eu nunca tinha agilizado a questão de enterro de alguém. Só se aceita dinheiro vivo. E aí... Débito. Hã? Débito também. No cemitério. Agora. Jardim da Saudade lá, quando eu fui pagar. Eu, quando fiz da minha avó, foi débito. Foi débito? Débito. Pô, é recente? É 2020. Então mudou. Porque em 2015 eu... Só no cash. Só em cash, só em dinheiro. Cara, eu tive que sacar... já era noite, era sexta-feira de noite. Ninguém. Eu não tenho R$3.500 no bolso. No bolso, pô. Nem em casa. Eu não guardo dinheiro em espécie. Lógico. Gente, hoje é só cartão. Pelo só amor cartão. De Deus. Não, outra coisa. O pior hoje é só celular, pô. É verdade. Coloca. Eu botei o cartão no celular e eu não saio. Eu não tenho mais carteira, porque a carteira é digital. A CNH tá no celular. Tá no celular. Os cartões estão no celular. E agora o cartão do plano de saúde também tá no celular. Esquece, eu não saio mais de carteira, pô. Também acabou a bateria, você ninguém. Não, mas nunca. Aí é de cada um, tipo. Eu não deixo acabar a minha bateria. Ó, se tu olhar ali, ó, tá vendo que tem um celular carregando, que não é o meu. É aquele 1 segundo celular. Enfim. É o Bush. É o Bush. Dentro do carregador. Dentro do celular, dentro do carro, tem um carregador. Assim, eu tenho que me precaver. Claro. Sim, você tem razão. Deveria. Mas aí, ó, acabou a bateria. Tem que acontecer muita coisa errada pra dar merda. Lógico, pra ficar vendida. Por que eu tô falando isso de celular? Ah, sim, da morte, né? Da morte. E, cara, eu tive que parir R$3.500. Eu tive que pegar dinheiro emprestado com várias pessoas, porque... Pra poder... Cara, porque não sabe, cara, olha só, ó, a avó da minha mulher morreu e tal, não sei o quê. Cara, tô precisando de R$3.500 pra enterrar ela. Eu te dou na segunda-feira, eu faço a transferência pra você, mas assim, eu preciso de dinheiro. Tá, mas cara, eu tenho, sei lá, peraí. Eu tenho R$500 aqui. Aí eu dei sorte que um moleque tinha R$2.000, porque ele tinha acabado de voltar de viagem, tinha trocado o dólar em real. E aí, por um acaso, ele estava com dinheiro em casa, porque ele não pediu pra fazer o TED pra conta dele. Ele pegou um dinheiro mesmo, em espécie. Foi a sorte. Eu peguei 2.000 com um, 1.000 com outro e 500 com outro. Deu os 3.500. Não, mentira, não foi tudo isso não, porque eu consegui sacar 500. Sacar uma parte, só que já tinha passado do horário. Restringe, né? Não, exatamente por isso. Só consegui sacar R$500. E aí foi uma pica. E aí eu tô falando disso, por exemplo, existem vários seguros de vida que eles têm um serviço funerário. Sim. Então você não precisa... Ou somente esse plano funerário. Às vezes a pessoa não tem seguro de vida, mas é bem paga merrequinha, isso. 30 e poucos reais. 30 e poucos reais. Aquele Sinaf é um dos mais famosos, né? Que as pessoas pagam. Sim, tem o Sinaf. Eu conheço inclusive um cara que é vendedor disso. Tem o Sinaf lá no Jardim da Saudade. Meu avô mora lá. Já mora lá desde 2004. Morreu e agora tem um buraquinho, mora lá. Aí, lá mesmo no Jardim da Saudade, tem uns caras que trabalham com isso. Que mandam. Não, mas também é uma... Recomendo com força, sério. Mas assim, é também uma... Eu acho que é um momento muito complicado quando você deixa tudo muito desorganizado, né? E as pessoas acabam, a maioria delas acabam deixando tudo muito desorganizado. Porque é um momento que você não está pensando direito, porque você está vivenciando luto, dependendo de quem falece. Você, no caso, estava resolvendo uma coisa para sua esposa, para a avó da sua esposa. Ah, mas você não tinha nenhum afeto por ela? Não, tinha, mas é diferente do que a sua esposa estava sentindo. Não, não tem nem comparação. A avó dela. Ela estava em choque e eu estava triste. Eu recebi propostas indecentes até de urna, né? Que é o caixão, né?
de 18 mil, assim, sabe? Eu olhei pra ele e falei assim, olha, já faleceu. Mas é o tipo de coisa, tipo, não tem o Uber do caixão e nem tem o Mercado Livre do caixão. Então, assim, eu não faço ideia de quanto custa um. Não, varia de, pelo menos assim, no Jardim da Saudade, quando que a experiência, o papo foi ótimo, a gente foi pro debate. Mas é porque foi bom. Falando de imobiliário, porque eu jazigo, né, também é uma propriedade. Eu falei que e tem RG, inclusive. Lógico, e tem que transferir na hora que falece. Mas eles não transferem automaticamente. Por mais que esteja previsto contratualmente, eles exigem que você apresente que você pagou o imposto, né? Tudo direitinho. E aí também te cobram uma taxa para poder... Não, é o ITD também. ITD também. Você coloca, por exemplo, você vai fazer um inventário extrajudicial, a pessoa tem um jazigo, você vai incluir esse jazigo. E aí você apresenta depois a escritura, né? Como se você fosse levar a escritura feita no cartório de notas para poder registrar no RGI um imóvel que vai constar ali. Mesma coisa é o jazigo. Você apresenta lá no Jardim da Saudade ou qualquer outro que a pessoa tenha. E aí eles fazem, né? Muito embora já tenha previsão contratual que vai diretamente para os herdeiros, mas eles te cobram, inclusive, uma taxinha para poder fazer isso, né? Porque é uma parte burocrática para eles. Então, eles te cobram. Acho que lá tá na faixa de R$ 1.200 para você fazer essa transição. Então, eles ganham no imposto, né? Que, na verdade, quem ganha é o Estado. Né? Tem esse ônus, né? Não é município, não? Não, é estadual. O ITD. Cemitério. O município depende. Por exemplo, Jardim da Saudade é particular. E tem os cemitérios municipais. Mas é particular, mas é concessão, não é? É, concessão. Mas nesse caso, você está pagando um serviço para o cemitério. No caso do imposto, você está pagando para o Estado. Não é uma coisa legal. Olha só, vamos lá. Vamos saber separar as coisas aqui. O que eu vou contar é engraçado, não por conta da situação. O contexto não é engraçado, mas a situação é. Eu tava iníciozinho de pandemia, ali maio, mais ou menos, de 2020. Não tava aguentando mais. Tipo assim, caralho, eu preciso ver gente. Não é possível. Foi horrível, né? E aí, descobriu-se uma brecha na lei, né? As pessoas descobriram que loja de conveniência de posto, ninguém sabia se era pra fechar ou não. E aí, na dúvida, ninguém fechou. O que aconteceu? Virou point, pô. As pessoas iam beber lá. Obviamente, você pagava na cerveja 3 vezes mais, mas virou point. Mas era uma maneira de você ver pessoas, né? Era uma maneira de ver gente, porque igual a mim, pensou todo mundo. Aí eu e meu compadre, fez colégio naval comigo também, Marçal, te amo. Ele falou assim, cara, eu tenho certeza absoluta que a galera tá bebendo naquele posto ali da Belardo. Falei, pô, tem certeza? Vamos lá beber? Vamos. Aí fomos lá beber uma cerveja. Chegamos lá cheio pra caralho. Mas cheio pra caralho, assim. E aí, papo, não sei o que, caralho. Aí os caras engraçados, assim, falei, porra, vou juntar aquela galera ali. Pá, não sei o que, pá, faz o que? Não, porra, eu sou engenheiro. O moleque falando. Sou engenheiro civil e tal, não sei o que. Eu falei, maneiro e tal, não sei o que, eu tenho empresa de engenharia, pá. Você... Como é que estão os negócios? Porque para início de pandemia... Não foi maneiro, não, assim. Depois a gente descobriu o caminho, né? Mas... no início só a galera que tinha um giro e tinha que conseguiu segurar. Isso. E aí, ó, o Brasil, o mundo fechou em março. Março, abril, maio. 2 meses de pandemia, 2 meses de pandemia. 2 meses de pandemia, não tinha descoberto ainda como é que ia ser. Como é que a gente ia sair Como é que ia sair daquilo ali. E eu falei, cara, e como é que tá o teu negócio? O meu negócio não tá tão maneiro. Aí ele falou, cara, tá bombando, pô. Eu falei, como assim? Tipo, todo mundo reclamando pitanga e o cara falou que tá bombando. Eu falei, eu sou administrador de cemitério. Aí eu, caralho, viado. Meu Deus. Uns choram, outros vendem lenço, né? Vendem lenço. Aí falou assim, nunca trabalhei tanto na minha vida, pô. Nunca trabalhei tanto. Não, faltava coveiro em alguns locais. E aí bizarro, eu né? descobri que para ser administrador, o cemitério precisa ter um responsável técnico de engenheiro civil. Então, se você faz engenharia civil, você já sabe aí o que trabalhar. Tu não virou ainda, né? Porque você não pode ter uma ideia de uma empresa que você Não, abre. é concessão pública, pô. Ah, tá. Por isso eu falei, concessão, né? É concessão pública. E aí, enfim, aí conheci esse moleque lá. Até arrumei estágio pra filha dele, numa construtora e tal, ela faz engenharia também. Enfim, continuando. Falamos de morte aqui, né? Vai ser o corte da morte. Vai ter a morte assim com... Vou botar o penadinho da Turma da Mônica, que é mais fofo, pelo menos. Né? Cara, ITD, né?
Pessoal, vamos lá, para as pessoas entenderem o ITD. Existem, basicamente, quando a gente fala de imóvel, existem 3 impostos, tô certo, Vanessa? ITBI, ITD e TCMD. Né? Um é para causa mortes. Vai, explica você. Você que é entrevistado. Não, pode falar. Não, tá maluco. Vai que eu falo merda. O imposto que é o estadual que a gente tá falando, né? Isso aí. É o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Exato. É o mesmo. Mas aqui no Rio a gente chama de ITD. Exato. Mas é ITDCMD. ITCMD, isso aí. ITCMD, isso. E tem o ITBI. Exato, né? que é municipal. Municipal, isso. E aí, você até tocou anteriormente no assunto, se você até deu um exemplo que puxava 8%, né? Hoje, no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, ele é variável, De né? 4 a 8. De 4 a 8, exatamente. Em UFIR, que é uma beleza. UFIR, ele atualiza anualmente, né? Isso é importante falar. E essa questão do... Até que é bem legal falar nesse ponto, que você falou do percentual ser variável, porque tem estados que não é uma alíquota fixa, né? E eu até sou presidente da Comissão de Notarial e Registral da ABA, da Associação Brasileira de Advogados. E aí eu trabalho com a galera de vários estados, né? Então a gente até fala, pô, o teu estado é mole, vem pra cá. Porque aqui, né, é gritante os 8%. A base de cálculo é uma pica, porque você não sabe a base de cálculo, atribuída pela Secretaria de Fazenda. Mas aqui tem um pulinho do gato, né, dessa questão da Cefaz aí. Opa, dá o pulinho do gato aqui, ó. A gente vai fazer um corte. Você faz a simulação do ITBI, né, do imóvel, e geralmente é o valor atribuído também pela Cefaz do Rio, que tá ali a mesma coisa. Então você consegue fazer uma previsão, porque quando o cliente chega com o inventário, ele também, muitas vezes não é quem está ali enlutado, né, é alguém que está falando pelaquela pessoa, né, pelo aquele herdeiro, e aí vem falar, e aí a gente tem que explicar, dar uma previsão de gasto, mais ou menos, então a gente consegue fazer isso. Mas é difícil, previsão de gasto. A gente fala que não é exato, né, é uma estimativa podendo ter qualquer variação, até porque, por exemplo, quando você faz o inventário, por isso que a gente fala que o planejamento sucessório, ele é até mais econômico, né, você deixa de gastar e você pode fracionar o seu gasto. Quando você morre, é tudo que você tinha de uma vez só. Né? Às vezes que você nem tem. Exatamente. Você pode ter, mas tem a Vanessa, tem a sobrepartilha. Tá, mas se você tem conhecimento, você vai fazer aquilo ali na hora. A sobrepartilha é para uma outra situação. Mas a gente sabe que o pessoal faz de outras maneiras. Mas assim, você vai pegar todos os... Vamos supor, deixou 3 imóveis, deixou 2 de 300 mil e deixou um de 1.800.000. Pronto, puxou a alíquota mais alta porque tinha um imóvel de 1.800.000. Como você falou, eu não vou pegar quanto vale ali o valor de mercado e vou descobrir o meu imposto. Você vai pelo FIR, você vai dividir pelo FIR atual. É isso aí. Para saber quanto vale cada um, mas o bolo vai puxar. Então, quando você faz, por exemplo, uma doação que você fez em vida, você não esperou chegar lá no momento do inventário, só tem inventário de pessoa que morreu, né? Não tem inventário de pessoa viva. Então, quando você não deixa chegar, você pega lá, vamos supor, você tem um imóvel de 300 mil, você já quer deixar para sua filha, que já está lá com 18 anos. Aí você vai e faz desse imóvel de 300 mil. E aí você vai pagar 4%. Lógico. Agora, se você deixar chegar no bolo, aliás, esse bolo pode puxar para 8%. É a partir... Não tem isenção não, né? Tem alguns casos que tem isenção. Não, mas são casos específicos, não é por valor, não é por base de cálculo, né? Também é por base de cálculo. Por exemplo, eu tenho um inventário agora que eu estou fazendo que o imóvel está avaliado em 220, ficou isento. Porque, na verdade, você está transferindo metade, né? Da pessoa que faleceu e o e por conta do 110. E aí vai. Entendi. Tanto que se você aumenta o valor de contribuinte, a Fazenda ela aplica o imposto em cima do valor maior. Óbvio. Então, se ela diz que Sempre. vale 220, você diz que vale 290, porque lá na frente, se você pretende vender, você não quer pagar lucro, né? Faz aquelas avaliações, lógico, com as exceções do lucro imobiliário, né? Que a gente tem. Mas vai aumentar, automaticamente você pode perder a isenção. Então, você vai fazendo teste ali também, até você chegar na hora de você fazer essa declaração da Fazenda. Sim. Agora, o ITBI é na compra e venda, né? Exato. Atualmente aqui está 3%. E aí vai incidir. Só que eu acho que o ITBI as pessoas já têm mais conhecimento. Porra assim, nenhuma. Pelo menos assim, o pessoal que eu converso mais, o ITBI é mais assim, sabe? O ITD é mais o bicho de 7 cabeças. E realmente é mais caro. O ITD é escroto. Tem um negócio pra você ganhar muito dinheiro. Vou te dar o bizu aqui. Toda vez que cair essa ação na tua mão, tu lembra de mim e me paga um almoço. Pode deixar. Vou até te ligar. É isso aí. Pessoal, olha só. ITBI acabou, não tem um mês, saiu uma decisão do STJ falando que as prefeituras não podem mais atribuir base de cálculo. Tirei uma guia ontem da Prefeitura do Rio, ela atribuindo base de cálculo de ITBI. Vai entrar com processo administrativo. Então, mas tá ganho. Tá ganho. E eu não vou entrar, não. Meus amigos advogados que vão entrar. Gente,
se você pagou mais do que 3%, saiba que procure a Vanessa, através de mim ou através da Vanessa. Procure a Vanessa ou me procure, porque aí eu vou passar pra Vanessa. Saiba que você tem que ter esse dinheiro de volta, porque tem uma decisão mandando os municípios não atribuírem base de cálculo maior do que deveria. Se você vendeu por um valor menor e tudo mais, enfim, se você tá dando a beiça, como a Vanessa também falou, tá dando a beiça no erário, você tem que se fuder. Mas se a prefeitura atribuir uma base de cálculo muito maior do que deveria, do que a compra e venda, você precisa ter esses 3% de volta, tá bom? Então, atento a isso aí. Vou deixar aqui o link na descrição desse corte. Nosso WhatsApp. Tem uma coisa também que é legal, que é interessante, do ITD, é que as pessoas não sabem, mas agora já tem o parcelamento automático de 4 vezes. Então, tem muita gente que quando fala inventário e pensa no que tem a ser inventariado, né, e fala, pô, não vou ter dinheiro para pagar. Mas já tem, né, já é aprovado automaticamente quando você está fazendo ali a guia, né, você faz, né, inventário extrajudicial, já tem a previsão de 4 vezes. Então, você consegue parcelar. Aí faz 30, 60. Saber que tem uns planos de seguro de vida que eles já colocam na conta, assim, o valor de pagamento de guia sem ir para o beneficiado, né? Então, eu fui morrer. Desconto, né? É como se fizesse um desconto. E aí, o valor do prêmio é o mensal que você paga pro seguro, pessoal. O valor do prêmio fica bem reduzido, porque sabe que não vai pagar pro beneficiário, aquele beneficiário vai gastar com traveco e cerveja, entendeu? Vai gastar para pagar uma guia que vai virar um patrimônio. Então, fica bem mais barato. Ou seja, vai deixá-lo assegurado de fato, né? Exato. Que é a intenção do seguro. Exato. O bom do seguro de vida também, para você optar na hora que você está fazendo o planejamento sucessório como instrumento, é que você pode eleger um beneficiário que não necessariamente é seu herdeiro necessário, né? Exato. Você já falou aí sobre testamento. Testamento a galera conhece muito mais de filme. Tá muito distante do brasileiro, né? Muito porque aqui no Brasil a gente só pode destinar metade do patrimônio, né? Tem a reserva da legítima. Exato. Então, explica pra gente que diabo é reserva da legítima. Então, porque... Parece nome de vilã de novela da Globo, sabe qual é? A Legítima. A Legítima. A próxima novela da horário 9. A Legítima. É isso aí. Então, não, porque o que acontece? Aqui você não pode dispor de 100%. Falei que era maluca? Falei no início do podcast. Tá? Você não pode dispor de 100% do teu patrimônio. O direito prevê, né, que você tem que reservar isso aos seus herdeiros necessários. Então, por exemplo, você tem uma filha, automaticamente metade, né, daquilo ali você não pode dispor, porque é dela, né? Mas a outra metade você pode dispor, não tem problema. Então, isso é o que a gente chama de legítima. Você não pode ferir a legítima, né? Inclusive, até quando você vai doar, parte do texto que tem ali, né, numa escritura, é dizendo que você tem capacidade de subsistência, mesmo praticando aquele ato de doar determinado imóvel para alguém, e além disso não fere a sua legítima, né? Então tem tudo isso dizendo, inclusive se for para um dos filhos, tá dizendo ali que tem que levar a colação no momento do inventário, né? Então tem toda essa proteção, né? Há quem diga, né? Tem gente que fica muito irritada com isso, né? Pô, mas é tudo meu e o Estado vai decidir para quem eu vou deixar. Filhão, fica tranquilo que aqui no Brasil é 8%, nos Estados Unidos é 40%, tá? Então, assim, sinta-se abençoado por ter sido brasileiro na hora da morte. Reclama muito, né, da questão do imposto aqui. Mas aí tem pessoas que justificam, mas lá reverte, né? Eu vejo o dinheiro, né? Nem sempre. Não, e outra coisa, pode ter certeza que tem norte-americanos com certeza insatisfeitos por pagarem o valor Estados Unidos ninguém paga os 40, pô. Todo mundo bota em fundação ou pra passa em vida. Porque o imposto, aqui, diferente daqui, né? Aqui, gente, o imposto de doação é igual, é o mesmo imposto, na verdade. O causa-mortes e doação é igual. Por quê? Porque o doação nada mais é que você tá adiantando o que vai acontecer na sua morte. Olha isso, esquece. Vamos abrir um curso de sucessório. Esquece. E aí, a gente, nos Estados Unidos não. O imposto de doação é tipo o ITBI, é 3%. E o de causa-morte é 40%. Gigante. Então, o que o cara faz? Passa em vida, pô. Passa em vida.
Ele nem espera. E aqui o bom também de você passar em vida é que você tem cláusulas de proteção, né? Você pode botar, por exemplo, muita gente fica assim, na ignorância. Não, mas eu não vou botar esse imóvel no meu filho, porque, pô, sabe-se lá com quem ele vai casar, o garoto não tem cabeça, acha que não tem maturidade suficiente. Ué, você pode colocar com cláusulas que vão restringir aquilo ali, incomunicabilidade, empenhorabilidade. Então, assim, você consegue proteger inalienabilidade. Também. Você consegue proteger o patrimônio, né? Coisa que as pessoas não sabem que é possível e é possível. Inclusive, no próprio testamento, você pode colocar. A única coisa que testamento é revogável, né? Isso é muito importante falar. Você faz um testamento hoje, se você fizer outro daqui a 2 anos, está revogado aquele dali, né? Inclusive, é mencionado isso. Mas a única coisa que não se revoga é reconhecimento de paternidade, né? Em testamento. Reconheceu, já era. Ah, não sabia. A pessoa pode reconhecer. Pode reconhecer. Aquele filho sou pai do fulano, hein? Aquele filho que ninguém sabe, que a pessoa por algum motivo não quis contar em vida, alguma coisa nesse sentido, ela pode reconhecer a paternidade para ampará-lo lá na frente através de um testamento. Ainda que não seja verdade? Ou... Não, tem que ser filho legítimo, Tem que ser legítimo. Porque essa questão de sócio afetivo geralmente é feito em vida, né? E agora com essa legislação extrajudicial tem facilitado bastante, né? Então você consegue resolver dependendo do caso. Causos. Mas geralmente isso aparece quando ninguém sabe. Sabe? Aquele filho que, na verdade, o cara... Olha essa. Camarada meu brother, meu sócio, inclusive, vendeu imóvel para cliente. Aí, a gente geralmente, quando vende imóvel na planta, a gente faz um planejamento de pagamento. Assim, cara, quer pagar quanto? É nesse nível mesmo. Quer pagar quanto? Aí, olha só. Aí ela falou, olha, no mês tal, ela tinha acabado de se tornar viúva. Né? Aí ela, olha, no mês tal sai a minha pensão. E aí a minha pensão vai ser de tanto. Cara, mais uma vez, não é divertido, pessoal. Eu tô rindo porque é até trágico nesse sentido, mas é porque chamou muita atenção. No mês tal sai a minha pensão. E aí, vou chutar valores aqui. Esse 1.000 aí pode virar 3.000. Porque eu vou conseguir pagar os 2.000 com a diferença da minha pensão e tal. Beleza. Cara, no tal mês que ia virar, ia vencer tipo, a parcela de 3.000, ia vencer no dia 10, assim. Quando chega dia 5, ela liga, Felipe, pelo amor de Deus, eu tenho que falar contigo, não sei o que, papapá. O que houve, cara? O que houve e tal? Então, eu não vou mais conseguir pagar aqueles 3.000. A gente pode continuar com 1.000? Assim, é meio que... Outro beneficiário da pensão. Exatamente. O marido tinha... O morto tinha outra família. E aí a outra família entrou com reconhecimento de união estável e a pensão que ela achou que ia ser X veio X sobre 2. E assim, ela só soube quando caiu o dinheiro na conta. Acontece. Olha... Acontece. É triste, mas não, acontece. É raro, mas acontece com frequência. Acontece com frequência. E aí, ele não só tinha uma outra mulher, como ele tinha outro filho, outra casa. Vivia vida dupla. Vida totalmente dupla. Aí é punk, né? Esse não era... teve esse caso, teve outro caso que não era cliente meu, eu só fiquei sabendo, mas era do duro. Cara da Petrobras, trabalhava embarcado, e ele mentia as escalas para as duas famílias. Gente. Então, as famílias não sabiam... quando de fato ele estava embarcado ou quando não estava. Tipo assim, deixa eu fazer uma conta aqui para você entender. Ele ficava 14 dias, vamos, só para facilitar a conta, 15 dias embarcado e 15 dias em terra. Aí, ao invés de ele ficar 15 dias em terra, ele ficava 7 em uma casa e 7 na outra. E falava que embarcava 7 mais 15. Falava que embarcava 21. Entendi. E ele fez isso durante décadas. Ele tinha filhos da mesma idade, pô. Putz, que isso. Ele tinha filhos da mesma idade. Aí ele sofreu um câncer. No leito de morte... Revelou. No leito de morte, revelou pros filhos. Caraca. Punk! Muito punk. Muito punk. É raro, mas acontece com frequência. Com muita frequência. Na verdade, quando a gente trabalha com sucessória, a gente ouve muitas histórias, né? Casos de família. Casos de família. A gente ouve bastante coisa. Lá no escritório, inclusive, a minha sócia faz direito de família, né? Eu faço mais essa parte de partilha. E aí você escuta cada coisa que você fala assim, gente, ser humano
Se surpreende. Se surpreende, a cada né? dia. Vou te fazer uma pergunta. Eu sei que você não é criminal. Você não pegou nenhum criminal até agora, né? Não sou Então, assim, criminalista. você vai dar a tua opinião. Eu tenho a minha opinião de não advogado. Você tem a sua opinião de advogada, mas que não é criminal. E aí vamos tentar passar para o cidadão médio que não é advogado, não tem nenhum conhecimento jurídico, ele tem só um conhecimento parco do que é certo e do que é errado, né? Que a gente costuma chamar de moralidade. Senso comum, né? Senso comum, isso aí. Então, assim, aquele advogado, que, cara, ele tem... Assim, todo mundo sabe que o cara é culpado, que o cara é um escroto do cacete. Só pra usar um caso recente aí, o anestesista que... O anestesista que não era anestesista, né? Que eu acho que ele não tinha RQE, né? Que é o registro especialista. Ah, é? Soube por alto, também ainda não olhei a fundo. Enfim, o cara é um escroto. Tomara que ele tenha... tomara que ele não morra. Tomara só que ele sofra todos os dias da vida dele e ele viva bastante tempo pra sofrer bastante tempo. O cara é um escroto. Esse cara terá um advogado. Terá. Cara... Você como pai de menina, acho que é até mais... Pra mim foi bem impactante, né? Por estar gestante, né? Também, eu quando vi, achei bem... Não, assim, é muito, muito, muito nojento. Mas esse cara não vai ter um exceção, advogado. né? Acredito que seja mais comum do que a gente imagina. Não sei. Eu acho que sim. Tomara que não. Tomara que seja um caso Mas bem eu acho isolado. que agora que as pessoas estão tendo coragem de falar determinados assuntos que eram muito tabus, né? Antigamente. Eu acho que essa... Violência obstétrica é um pouco mais comum. Mas assim, isso é o nível hard da violência obstétrica, né? Imagina, você tá no seu momento que você tá mais vulnerável, você ainda tá com anestesia no teu corpo, você tá dando à luz, né? Você tem o direito de estar acompanhada e você viu que teve depois. Agora vai aparecendo as coisas depois, né? Os detalhes. As histórias, depois, isso. E histórias de pessoas. Exatamente. E aí teve um outro agora que já falou, já foram na delegacia depois, não quiseram se identificar, falando que chegou o momento do parto, que ele pede para o acompanhante, que é o marido da mulher, sair, né? E aí aquilo ali não é comum. Como também não é comum numa cesariana a mulher ficar apagada, ela fica acordada, né? E a não ser que tenha uma indicação, né, por uma questão de saúde, né? Aí ali é a opinião técnica do médico no sentido de proteger a vida, né? Tanto da mulher quanto da criança. Mas não é comum. E sim, você tá jogando. Acho que eu tô entendendo o ponto. Ele vai ter um advogado. Ele vai ter um advogado. Cara, como é que eu não vou odiar esse advogado? Como é que você explica assim? Aí a gente estuda filosofia, sim, e vai lá no Locke, e vai na assim, puta que pariu. Tem pessoas que não vão se convencer e vão ficar com raiva. Eu entendo que o cara tem direito à defesa. Tem. A pessoa mais monstra do mundo tem direito à defesa. E um advogado fará. Mas assim, tem certas coisas que eu já vi escrito assim, o cara, o advogado fazendo um argumento de que, poxa, caraca, mas ele jura de pé junto que ele sempre foi... Eu não tenho dúvida que esse médico, por várias vezes, deve ter salvado vidas, deve ter trabalhado direito em alguns lugares, ele não foi só um monstro, ele também foi. E aí você pega essa parte positiva e tenta diminuir a parte negativa, né? Como se fosse um saldo. E não é isso, né? Pra mim é muito claro que aquilo ali é uma monstruosidade e as coisas boas que ele fez na vida dele não justificam aquela monstruosidade. Mas às vezes é o argumento do advogado. Sim. Cara, como é que eu explico isso pro cidadão médio aí? Assim, porque eu de verdade, eu gosto muito de política e tal. Tem algumas defesas de política que falam, não, porque isso assim, assim, assado. E aí eu falo assim, meu irmão, como é que esse cara tem estômago de escrever uma defesa dessa? Como é que a gente explica isso pro cidadão médio? Então, eu vou te responder, não como criminalista, obviamente, nem tenho técnica suficiente para te responder dessa forma. Eu vou te responder como advogada, né, pelo aquilo que a gente, até você falou no início, né, pelo que a gente tem que saber o mínimo, né, da área, do direito como um todo, até porque ele é interligado, isso, né, aí. Não se dissocia. E vou te responder como pessoa, como ser humano, como mulher, até mesmo como gestante. A resposta é a mesma? É a mesma. Eu acho, é claro que fazendo ponderações ali, mas a resposta é a mesma.
Eu acho que é o seguinte, aí é uma opinião minha, né? Até meu marido fala, eu até te falei isso, né? Você tem um bom coração, não sei o quê. Você até me perguntou, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, eu acredito que as pessoas precisam de Deus, a gente não é autossuficiente, né? E isso aí, pra mim, esse comportamento, eu fico pensando até no pai e na mãe desse cara, né? Na vergonha que eles devem estar no momento, né? Se é que eles são vivos, a gente não sabe, ainda não foi mencionado. Né? Também não sei se vai ser, mas assim, a gente, infelizmente, aconteceu, isso é um fato. Né, do ponto de vista como ser humano, eu não tenho nem palavras para te falar. Acho que, eu não sei nem a dor, não imagino nem a dor dessa mulher, né, do que ela está vivendo. Eu acho que assim, tem muita coisa que é irreparável, digamos assim. Acho que só o tempo, só um acompanhamento, só toda uma estrutura ali para tentar reerguer ali o emocional dessa mulher e de outras mulheres que a gente já está vendo aí, né, já estão apontando que não foi só uma. Né? Você me falou, talvez ele tenha feito coisas. Exatamente, chegou num ponto. Coisas que não vão justificar. Né? Coisas jamais. boas, né? Boas. Que não é porque eu fiz uma coisa positiva que eu posso fazer uma coisa negativa. Um não anula o outro, não gente. anula o outro, exatamente. Da mesma maneira que a gente sabe que há explicações e às vezes não há justificativa para determinada coisa. Acredito sim que possa haver explicações. Teu pai já deve ter falado, teu pai é militar, né? Ninguém foi militar, tá, gente? Teu pai é militar, ele deve ter falado, explica, mas não justifica. Não justifica. A explicação que eu digo até, eu acho que esse rapaz, ele adoeceu. Pra mim, ele é uma pessoa doente, né? Porque eu até teve pessoas que falam assim, mas ele não ficou preocupado porque ele estava tão próximo aos outros médicos. Eu acredito que a parte desse tesão que ele sentia numa situação dessa é até pelo fato de ser pego, né? Aquela coisa, que nem o adolescente que tá ali, a gente pode ser pego e aquilo ali causa uma excitação. Talvez isso pra ele... Não fale isso não, eu vou ter filha, cara. Eu fico pensando, um dia ela vai ser adolescente. Então, mas assim, eu acho que parte da excitação dele, do prazer dele, envolve isso. Envolve uma pessoa que ele praticamente objetificou, né? Ali a mulher ela tava imóvel ali, né? Boca aberta, e ele sentiu prazer naquilo ali. Também estava num recinto que tinham outras pessoas que poderia a qualquer momento ver a cena, né? Vê-lo, e aquilo ali não foi suficiente para impedi-lo de praticar. Agora, não sei se você chegou a ver o momento do vídeo que a delegada tá falando para ele o que aconteceu, e aí ela avisa que há um vídeo. Aquilo ali acho que foi o único momento que ele se surpreendeu. Ele fala assim, tá em vídeo? Tá em vídeo. Ele mantém uma frieza, né? Você não vê arrependimento ali. Bem psicopata. Bem psicopata. E assim, por isso que eu tô te falando, é uma doença. Ele é o tipo de pessoa que as pessoas chamam de monstro, ele precisa de ajuda. Entendeu? Olhando do ponto de vista de ser humano. Há quem diga que ele vai precisar ser torturado, enfim. E aí cada um entende de uma forma e isso precisa ser respeitado. Exatamente. Conhecendo teu marido, não. Quero saber as palavras que ele proferiu. Aí você chama ele de novo aqui e pergunta, vai ser diferente da minha, com certeza. Mas eu tenho esse lado mais... aí a pessoa, ele fala isso pra mim, até fazer com o filho seu. Então, assim, eu acho que a gente precisa crer ainda na humanidade, de certa forma, mas é claro teu marido é muito pica. Ele precisa ser punido, lógico. E aí a questão que vai entrar no direito, que foi o que você me perguntou, e aí respondendo como advogado. Ele tem direito a ampla defesa e contraditório porque a nossa Constituição o garante disso, né? Então, a gente tem que cumprir. Se você é operador do direito, você tem que cumprir a lei. Você trabalha com isso. Ele é meu instrumento para poder fazer valer o teu direito, né? Mas eu acho que... Eu trabalhei, lembra que eu falei que estagiei no criminal? Eu trabalhei na vara de execuções penais, né? Que é quando você já tem uma pena ali, né? E aí a coisa está acontecendo, livramento condicional, enfim. E aí eu lembro que as pessoas tratavam não como pessoas, né? E sim como números. É mais um processo. Há uma desumanização no processo criminal, né, por si só. E a gente sabe que tem muita questão inocente ali envolvida e eu acho isso muito perigoso e temerário. Mas, nesse caso, a gente tem... prova cabal que o cara fez o que fez. Mas então ele tem direito à defesa. A defesa não necessariamente é que vai chegar um advogado, não estou falando que não vai acontecer. O cara vai trabalhar com o que ele tem para poder tentar fazer atenuar a situação do cara, né? A pena que ele vai receber. Mas o devido processo legal precisa acontecer. Para que haja o devido processo legal, a garantia precisa do advogado, porque ele tem direito do advogado. Então, o que o advogado vai fazer? De repente, vai ser... Assim, um advogado particular, ele vai fazer esforço para que está recebendo para aquilo ali.
Mas vamos supor que fosse um cara que fosse assistido pelo defensor público. Talvez o cara fosse... Pô, pra mim não muda nada, meu salário vai ser o mesmo, eu tô aqui fazendo a sua defesa. O que eu vou fazer pra você é garantir o devido processo legal. Eu não vou me esforçar pra que você se safe disso aqui. Eu acho muito difícil até o advogado dele, né, conseguir safá-lo, né? Mas... Então, mas a impressão... Posso estar errado, tá? Eu ia te chamar de doutor. Posso estar errado, Vanessa. Mas me parece que o melhor advogado é o cara que conseguiria safar ele. Sim, mas assim, tendo a prova do vídeo, eu acho muito difícil. Ele vai conseguir diminuir ali, talvez, a situação. Assim, réu primário, era médico, entendeu? Mas, por exemplo, o próprio posicionamento do CREMERG que estavam batendo, inclusive médicos que eu sigo, né? Lá no escritório faz defesa médica, né? Até conversei com você, então eu tenho essa coisa. Vários médicos contra ele, porque, pô, isso é uma vergonha pra classe. Aí também tem pessoas que falam assim, mas era médico, não sei o que. Gente, tem gente desse jeito em tudo quanto é profissão. As pessoas não vêm de Marte. Né? As pessoas vêm daqui. Então, você vai ter médicos, engenheiros, advogados, o porteiro, o seu tio, o seu avô, entendeu? Então, assim, a coisa é muito mais profunda do que se imagina. O que aconteceu foi que ele foi pego. Agora, foi pego, a gente tem que tomar atitude. Quais são as atitudes? As que estão sendo tomadas. Eu entendi o teu ponto. O teu ponto é que eu, Heitor, não posso odiar o advogado que estará defendendo ele. Porque ele está fazendo o trabalho dele. Cumprindo a função dele. Que é de acompanhar o devido processo legal. Agora, é claro, contratou, a gente não sabe ali qual é o poder aquisitivo do cara. Contratou um mega anestesista, bobinho não é, né? Mas parece que ele terminou o curso há 2 meses. Né? Tá. Mas assim, faz medicina. Se ele fez numa particular, ele não é ferrado, né? A gente sabe quanto é um curso de medicina hoje. Então, assim, se você partir... A não ser que você tenha FIES, né? E aí, tudo bem, tá justificado ali o valor da mensalidade. Mas fora isso, se você é um pagante, é 10 mil, né? Pra começar a brincadeira. Tem faculdade já tá 12. Então, assim, o que vai acontecer ali, se for um cara, não, quero ganhar, quero reverter pro meu cliente, ele vai fazer de tudo. Porque é o nome dele também. Porque, olha só... Como bom criminalista, entende? Eu Acaba que é um trabalho. O tributarista, por exemplo, ele chega assim e fala, olha, eu vou receber no êxito. Ele vai, ele embasa ali. Geralmente, gente, tributarista geralmente é processo administrativo. Dificilmente vai para... Se for pro judiciário, esquece. Vai levar 2 décadas para receber e ainda vai receber precatório. Mas, aí ele vai, faz uma tese toda embasada e tal. Pô, olha, esse imposto aqui é indevido por causa disso, disso e tal. Aí, beleza, aí dá lá um resultado, 100 mil reais. 100 mil reais. E aí, não é 100 mil reais. Vai, tá mais para 100 milhões o tributarista. 100 milhões de reais e o cara, ele cobra, sei lá, 10%. Ele ganhou 10 milhões de reais ali em honorários. Porra, do caralho. Fez um trabalho estritamente técnico. Aí, só que no criminal, cara... tem emocional envolvido, claro. Tem emoção. Tem. E aí, quando a gente fala... Tem emoção. E aí, quando a gente fala de estupro, é 1000 vezes pior. Sim. Porque... Toda pessoa, até esse monstro, tem uma mãe. Sim. E toda mãe é mulher. Tanto que estuprador até na cadeia, eles não são muito perdoados, né? Tomara que não seja. Tomara que não tenha um cristão dentro da cadeia que perdoe ele. Assim, eu como cristão... Não consigo. Não consigo. Nessa área aí, nessa parte eu sou falho. Sou pecador. Sim. Porque eu quero que ele sofra muito. De coração. De coração. Enfim... O parto vai ser natural ou cesárea? Natural. Natural? Cara, então eu tenho que falar com o Fernando antes. Porque horas antes você vai desistir. Não, é normal desistir. Tá? Horas antes você vai desistir e é papel dele dar 3... Sem Marina Penha, gente. É só questão... Eu tô falando assim, de pegar pelo braço. Vai conseguir, porra! Eu não vou conseguir. Isso aí... Precisa desse momento. Tem que conversar com ele sobre isso. É o momento da desistência mesmo. É normal. Não acontece. Não vai conseguir. Cara, 2 horas antes. O teu foi? Tua mulher foi? Foi natural, pô. Natural. Teve analgesia. A analgesia é meio... Todo mundo pega, sim. Tipo, hoje em dia, né? Porque o parto natural, ele já é uma prova... E aí, 0 lugar de fala aqui. Eu tô falando a moda caralho. Eu sou homem, nunca vou ter um filho, nunca vou ficar grávido e nunca vou ter um parto natural. Mas tô falando a minha interpretação dos fatos. Sim, tá vendo como acompanhante, a sua vivência. Como pai. E aí depois a gente vai entrar em outro assunto que eu vou falar como pai também. Cara,
Aquilo ali é muito foda, experiência muito foda. Parto normal, Sobrenatural, que falam. sobrenatural. Né? Minha filha nasceu na sexta, 10h10 da noite. E no sábado eu não parei de chorar um minuto. Sério? Sério, eu passei o sábado inteiro chorando. E aí... Você participou mesmo ali? eu não puxei a garota, mas o não, resto eu tava lá. Tava lá. Eu não fiquei a mais de... não sei quando eu ia no banheiro, mas fora... O pai vai comer, vai fazer xixi, né? A mãe fica lá. O trabalho mesmo, o negócio de fato, dura em torno de 3 horas, o acontecimento. Mentira, 5 horas, vai. Durou em torno de 5 horas. Antes foi normal. Pode ser dor, assim, né? normal. Contração. Mas, cara, parto natural é um bagulho... Tu usar a palavra certa aí, sobrenatural. Sobrenatural. Não tem como explicar. E aí cada pessoa vai falar de um jeito. E se você puder, mantenha. Mantenha assim. E lembra de mim. Vou lembrar. Heitor falou que eu ia desistir. Aquele gordo de merda, não vou desistir, seu gordo safado. Não, é claro que a gente vai... Vai ser na pré-natal? Pré-natal, Aqui da Barra? É. Ih, no mesmo lugar que... Se for no 416, é junto com Sofia. Sofia nasceu dia 16/4, no quarto 416. Sabe o que isso significa? Nada. Porra nenhuma. É só um joguete de número. Números. Só só números. um jogo de números. Mas é foda. Sério. Eu sou muito suspeito. O meu tá previsto até o meu DPP, né? Que fala que tá 9 de dezembro. Ele faz 8 de dezembro, né? Tá doido pra isso aí mudar. O jogo verá. Mas quando é natural, é porque o range é muito grande. É de 38 a 42. Não tem como saber. Não tem como. Qualquer momento... Pode. A partir de novembro pode vir. A partir de 9 de... Metade 11, de novembro. Né? Eu faço 40 semanas com 9 de dezembro. Então, a partir de 9 de dezembro, qualquer coisa pode acontecer. Pode nascer até no Natal, dia 25. Pode. Dia 25, dia 24, da véspera. Pode. A gente vai chamar ele de Noel, ela, né? De Noel. Noela. Manuela. Assim, agora mais uma questão que envolve direito, envolve família, envolve partilha, envolve um monte de coisa. Sim. Qual é a tua opinião sobre aborto? Sobre aborto? Nossa, hoje foi fatídico, né? Eu tô gestante, você me perguntou do cara que estuprou uma pessoa que tava parindo, que é o cúmulo do absurdo, e agora sobre aborto. Então, apesar de ser cristã, eu entendo que você tem que ter a tua liberdade de escolha, né? Ali, claro que são coisas evitáveis. Você pode evitar uma gravidez. Mas eu acho que as pessoas julgam muito pela proximidade do que é muito comum para elas. Então, a sensação que a gente tem no padrão de vida que a gente tem, com as pessoas que a gente convive, elas são pessoas mais informadas, com acesso realmente à internet, com o smartphone na mão o tempo todo, consultando o Google a hora que elas quiserem, com informação em tempo real, né? Tanto que você vê que essa notícia aí se difundiu muito rápido. Então, assim, isso não é a regra para todo mundo. Estou falando no Brasil aqui. Não é a regra de todo mundo. Sim. Tem pessoas que não têm informação. Tem alguns estudos até que falam... uma vez eu li sobre isso, que a mulher não sabe a diferença de que é vagina, entendeu? É tão bizarro assim, o que para você é super normal. Que isso, Vanessa? A pessoa não sabe isso? Não sabe. Então, você julgar o outro é muito complicado, sabe? Você poderia ter evitado essa gestação. Você não sabe. Tem várias crenças, tem pessoas que não são adeptas a métodos contraceptivos, tem pessoas que têm alergia a determinados métodos, enfim... cada um na sua realidade. Então, você ser contra o aborto, baseado no fato que a pessoa tem informação, meramente, para mim, não me convence. Há quem baseado no fato de que todas as você informações... Você poderia ter evitado, entendeu? Isso não é justificativa. Tem várias coisas ali envolvidas. Então, assim, é que nem teve a juíza, né, que negou a questão do aborto proveniente do estupro, entendeu? Tem coisas assim que, é muito complicado você impor isso a alguém, né? É o corpo da mulher, a decisão é dela. Muito quando as pessoas optam pelo parto humanizado, elas vão muito por essa linha também, né? Então, assim, eu fiz até um artigo sobre isso, do peso do aborto, de quem opta pelo aborto legal, né? Lá em casa, a gente não optou por ser humano, nem nada disso. É porque... É o parto vaginal.
Sim, sim. É isso. Não foi isso, não. A decisão foi a quantidade. Existe um estudo holandês, tem na Holanda e tem na Inglaterra, de crianças com problema respiratório. E Por causa da cesárea. a maioria esmagadora, não a cesárea especificamente, a maioria esmagadora das crianças desses países que têm problema respiratório foi. Isso é apenas um fato, tá? Elas não esperaram entrar em trabalho de parto. Então, Sim, o a criança mais não nasceu importante. na hora que ela queria, ela nasceu na hora que foi escolhida pra ela. O mais importante de tudo era É entrar em trabalho de parto. entrar em trabalho de É o parto. TP, Como ia sair, aí é outra história. Exatamente, concordo. Entendeu? Porque aquilo, quando você faz uma cesárea eletiva e você não respeita o momento do trabalho de parto, a criança não sabe nem que ela tá nascendo. Ela é literalmente tirada dali e ela demora até se situar. Mas, voltando para a questão do aborto, eu sou a favor do aborto legal. Eu acho que a mulher pode decidir. E eu acho que tem outras implicações, né? Quando você faz um estudo de países que optaram pela legalização do aborto, você percebe um aumento no índice, né? De pessoas que praticam esse aborto, e depois você vê uma redução. Mas por quê? Porque não basta só você chegar e legalizar a conduta, você precisa criar um amparo. Então, quando você faz toda aquela rede obrigatória, você vai passar por um processo de pré-natal, a mulher desiste, ela acaba desistindo. E aí você fala assim, mas por que a mortalidade ela sobe e depois ela reduz? Né? Mortalidade ou aborto? A mortalidade também. Porque quando você faz o aborto de maneira ilegal, você tem mulheres que enfiam agulha de crochê para poder abortar. Automaticamente ela pode pegar uma infecção e vir a falecer. Sim. E aí você perde 2 vidas, não só a da criança como a da mulher. Quando você cria informação e você cria coisa todo o importante amparo... que você falou, quando você... agora, é coisa que quem é pro aborto porque todo não mundo tipo fala. assim, é como se fosse assim, é o extremo do pêndulo. Ou você é pró-vida ou você é... Entendeu? Não é isso. Não é isso. Você tem que avaliar todas as circunstâncias. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai botar mais um no mundo que vai passar necessidade, vai não sei o quê. Não. Aí você vem e o Estado entra intervindo nisso e vem, olha, mas olha só, eu vou te ajudar com essa criança. É isso aqui, sabe? Vai clareando, vai gerando informação, vai gerando amparo, retaguarda. Ela opta por não abortar. O teu artigo, esse teu artigo que você escreveu, tá no Juiz do Brasil? Não, tá num livro da aba. Lá no Juiz do através Brasil, da Comissão da Mulher que eu fiz. Lá no Juiz do Brasil tá um cara, obviamente, contra o aborto. Um cara não sei agora se é um cara, mas é algum operador do direito. Existem mais pessoas querendo adotar crianças do que crianças disponíveis para serem adotadas no Brasil. Isso é um dado que eu acho que deveria entrar na discussão. Eu, particularmente, acho que o aborto não será liberado tão cedo no Brasil por uma questão cultural. Né? A gente é muito... E até religiosa também. Não, que é muito cultural latente, religiosa, ponto. apesar do país se dizer lá. Quando a pessoa fala, não, sou ateu, aí dá uma merda e fala, meu Deus! Isso é cultura. Isso. Tem 3 pontos que eu queria falar aí. Isso é um deles, né? Então, isso é relevante se... talvez, se a gente melhorasse o sistema de adoção antes de começar a abortar, né? Que eu particularmente acho muito ruim. Talvez seja uma coisa legal. Com certeza muito ruim. É o último caso mesmo. Mas tem um monte de patricinha da Zona Sul... que acha que é legal. Que acha que é legal. E abortar. Que me leva ao segundo ponto. Mas aí é aquele negócio, quando você cria regra, né? Você não pode criar regra pela exceção. Isso. Os que vão utilizar para benefício próprio. Sim. Porque senão você deixa de beneficiar aqueles que de fato precisam, porque vai ter meia dúzia, né, ou 100, que vai se utilizar... que é onda, entendeu? Não, e outra coisa, é um fato. É igual liberar a droga. Tipo, a Patricinha da Zona Sul, ela já aborta. E ela já usa a droga também. Ela já... isso é outra questão. Não vou entrar nessa, não. Já entrou na pior, que é o aborto, que é terrível. Mas sou super pró-vida, tá? Tanto sou que a minha preocupação é da maneira que esse aborto é feito. Quando eu legalizo... Porque também não adianta eu legalizar e não oferecer estrutura, não oferecer amparo. Aí não legaliza, pô. Ou faz tudo ou não faz nada. É porque eu quero o objetivo fim. Qual é o objetivo fim? Preservar essa gestação, que de fato essa mulher leve essa gestação a termo e proteger a vida também da mulher, né? Porque quando você faz dessa maneira, você não perde só a criança, você perde a mulher também. E aí é claro que vai ter a patricinha, que vai ter condições de ir lá fazer o aborto, e ela vai fazer.
Mas vai ter uma redução. Quando você estuda os países que legalizaram, você vê aumento e redução. E aí tem esse segundo ponto das queridas patricinhas, que é o seguinte. Tô falando que eu fui vítima nessa história, tá? Uma menina simplesmente me ligou, falou, olha, tô te ligando pra avisar que eu tava grávida, mas eu abortei já, tá? Aí eu, calma, Gente, pera. não te deu nem... Não. Em nenhum momento, a discussão do aborto, ela nunca é falada... Olha, Não fala a opinião do pai. Eu amo ser pai. Eu dou qualquer coisa pela minha filha. Eu dou a minha vida pela minha filha. Sim. A Sofia, ela vai ter o que ela quiser de mim. Eu dou tudo que ela quiser. Tudo. Absolutamente tudo. E não é clichê. Isso você só entende depois que você vira pai. Sim, sim. E em nenhum momento, essa pessoa que abortou um filho meu, em nenhum momento, ela pensou em considerar a minha opinião. Ela me ligou pra avisar que tinha abortado de mim. É porque entra na questão do corpo da mulher Abortado somente. de um filho meu. Né? Entra no corpo da mulher. E eu acho que a gente deveria trazer ao debate o pai. O pai. Eu acho. Tem também a questão... É igual fazendo uma Esse é o segundo ponto, ainda tem o simples. terceiro ponto. Uma analogia simples da vasectomia, né? Quando você é casado. Você não vai fazer vasectomia sem A mulher tem que ensinar, cônjuge, pô. lógico. A mulher tem que ensinar. Sim. Mas aí porque entra em meandros muito complexos, né? Se de fato havia um relacionamento, se foi uma coisa eventual. Ai, nossa, caraca, que pergunta difícil. É difícil, por isso que eu tô te falando. Essa... Eu não tenho opinião formada, tá? Pelo que você tá me pontuando. Eu só tô fazendo você refletir por várias questões que podem envolver. Já por exemplo, eu estou vasectomia... gestante. O que meu marido fez? Ele fez a parte dele na parte sexual, que a gente 3 tá falando. minutos. Rapidinho. 3 minutos. Então, assim, quem tá aguentando, né, a gestação é a mulher. Né? Quem vai sofrer a mudança no corpo, tudo isso é a mulher. E assim, aí a pessoa fala, o filho é do pai e da mãe. Claro, o pai não deve ajudar, o pai participa, porque acho que essa ideia de ajudar já mudou, já caiu por terra, né? O pai ele tem que participar, é meio a meio. Só que quando falar o filho é da mãe, você não pode dar leite. Né? Eu que tenho que dar, a não ser que eu não tenha, aconteça alguma coisa e a gente vai inserir a mamadeira, a fórmula, né? Enfim. Aí você pode dar mamadeira assim como eu também posso dar. Mas eu acho que envolve... A gestação, ela é uma conexão muito forte entre aquela mulher e o bebê. Então, ela precisa, de fato, querer aquilo. Mas aí recai na outra questão que a gente estava falando aqui, de informação. Pô, você não sabia, minha querida, que você poderia prevenir essa gravidez? Entende? A gente vai ser tantas circunstâncias e tantas variáveis que... Posicionar sobre isso é muito complexo. Tem um clichê muito foda, e eu tenho que mandar antes do terceiro ponto, que é 100%. Pessoal, pasmem com esse número, hein? 100% das pessoas que são pró-aborto não foram abortadas. Porra, é verdade. Sim. Eu não faria um aborto. Mas, assim, eu falo, qual é a minha posição de fala? Por isso que eu te falo que é muito complicado. Eu posso criar uma criança, eu sou uma pessoa que tem o meu companheiro, né? Eu sou uma pessoa que sou casada. Não, tirando essa ideia de casamento, companheiro, não tô botando nesse clichêzão, não, tá? Tô falando só assim, o pai da criança tá ali, a minha filha vai ter a presença paterna. Então, assim, tem várias coisas que corroboram para minha decisão de prosseguir com a gravidez. Né? Eu não sei qual é o inferno ou o pesadelo de determinada mulher que isso não acontece. Né? Então, assim, eu acho que se posicionar nesse sentido de ser pró e contra, né, é muito complicado, envolve muita coisa. Sim. A minha realidade não é a sua realidade. Então, por isso que eu falo, a regra ela não pode vir pela exceção. E a gente tem que tomar muito cuidado com as opiniões e com os julgamentos até. Porque a gente não sabe qual é a dor do outro. Né? A gente precisa se colocar sempre no lugar, ter essa empatia. E você definir uma legislação com base nisso é muito complicado. Você abranger todas as circunstâncias, você ter toda a empatia que merece o tema, é difícil. Eu não sei chegar num denominador comum ali e falar, é isso e ponto. Não tem. Mas não faria. Mas na minha realidade, né? Eu tenho que considerar isso. Terceiro ponto não fomos abortados, né? Então, não fomos abortados, então podemos... Não. Finlândia, acho que na Finlândia, alguns nórdicos. Houve uma comemoração lá de, olha, conseguimos extinguir com a nossa política de aborto, conseguimos extinguir a síndrome de Down.
porque eles permitiam o aborto de crianças com Quando síndrome de tinha. Down. Ali na 12ª semana, você deve ter feito já, né? Translucência no cálculo. Isso. Quando você avalia, vê se a criança tem tem ou não algumas trissomias, uma delas é a síndrome de Down, e lá se permitia fazer o aborto de crianças com síndrome de Down, e houve a comemoração, não tem um ano isso, houve a comemoração, olha, extinguimos a síndrome de Down. Na minha opinião, cheira muito a eugenia, entendeu? Então, a gente está começando, e assim, a parte ruim, ela também faz parte do mundo. Ter um filho com determinada doença, ter um filho com uma característica. Porque, assim, para mudar de síndrome de Down para criança albina, por exemplo, é uma vírgula. Sim. Porque uma vez que a lei já existe, basta a maioria simples para mudar a legislação. Sim. Né? Para mudar, para você fazer uma proposta de emenda constitucional e tudo mais, mas depois regulamentar, você regulamenta pela Anvisa, entendeu? E aí, para trocar como eu te falei, né? Para trocar de síndrome de Down para albino, eu só não quero ter um filho albino. Porque albino, eu não gosto de albino. Então, começa a me cheirar a eugenia. E isso é uma questão que pesa muito, entendeu? Pesa muito. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tô ouvindo, vai. Pode falar. Tá. E o que você acha disso? Pode ser. Então, você tá completamente equivocado. Do que? Se eu sou se eu concordo com o que a Finlândia fez? Ou... Essa concorda? questão. Não, né? Não, lógico que não, pelo amor de Deus. Então, eu acho o seguinte. Eu acho que aí a gente tá entrando numa questão assim que a gente tá querendo brincar de ser Deus, né? Mas aí é porque nós cremos nisso, né? Entende? Por isso que eu tava te falando que é muito difícil se posicionar com determinados temas, porque envolve religiosidade, a religião de cada um, né? E a religiosidade de muitos, né? Saindo até do âmbito da religião como um todo, mas assim, a pessoa é tão religiosa que é aquilo. Não, ela não consegue ter uma interpretação, às vezes, macro da situação. Assim, como a gente acredita, eu não consigo te dizer que isso é legal, entendeu? Eu entendia o posicionamento da Finlândia, no sentido de, extermina. Mas aí você... e aí, as pessoas que já existem, que pode já ser têm... Noruega, tá? Tá, mas tudo bem. Um desses países. Tudo bem, mas assim, e as pessoas que já possuem a síndrome? Né? É uma maneira de você não incluir, né? E sim você excluir. Você tá o quê? Demonizando a situação. Cara, é muito doideira. É claro que se qualquer pai e mãe se pudesse optar pelo filho ter uma síndrome ou não vai querer que o filho tenha. E aqui, o fato de ter a síndrome, né, não corrobora o fato de você... agora eu vou poder abortar. Claro que não. Você está antecipando um fato. Você está sabendo, porque hoje você tem... A medicina está avançada, você consegue fazer a ultra que consegue te indicar se tem probabilidade ou se não tem probabilidade, até porque o diagnóstico não é taxativo, né? É uma probabilidade de acordo com as características daquela mãe, enfim, tudo ali é avaliado e aí sai uma probabilidade ali para você. Eu não concordo, eu acho que você está brincando de... É que nem a questão que eles também mudaram a legislação para quem faz a FIV, né? Eu não mexo muito com isso. É a fertilização. Que tinha pessoas que queriam escolher determinadas características. E aí, obviamente, as pessoas queriam louras, de olhos claros. E isso não deixa de ser uma discriminação. E outra coisa, isso é mega cultural também, tá? Porque provavelmente, sei lá, loura que... Porque em outro lugar escolheriam... bonito ter olho castanho. Moreno com olho castanho. Então, assim, nesse ponto aí a gente tá 100% alinhado, que é... Sim. Brincar de Deus não é maneiro, não é bacana. Eu acho que até uma discussão além do aborto, não é só o aborto. Não, né? São várias questões que permeiam o assunto. Tronco. E é complicado. Por exemplo, isso que você falou dos olhos é uma questão cultural mesmo. Eu tenho uma amiga, minha amiga de infância, ela mora na Bulgária atualmente, ela tá até aqui no Brasil. E quando a filhinha dela nasceu... Será que ela vem pro podcast? Acho que vem. Então, fica o convite aí. Qual é o nome dela? Graziela. Graziela? Isso. Graziela, ó. Você tá convidadíssima pra estar aqui pra falar sobre a Bulgária. Nunca conheci ninguém da Bulgária. Ela tá morando lá, né? Ela chegou a morar na Itália antes, né? Pra pegar a cidadania. E a gente tava falando, eu fui visitá-la e a gente tava brincando que a filhinha dela...
nasceu com olho claro, né? E o pai tem olho claro, a avó tem olho claro, lá a maior galera tem olho claro. E ela super achou que a menina ia ficar com olho claro, mas a menina ficou com olhos castanhos. Ela é lourinha, porque essa minha amiga é lourinha mesmo. E aí ela falou assim, pô, só que a avó dela acha o máximo lá, ela é maior sensação lá, porque ter olhos castanhos lá é raro. É o que pra gente é o inverso. Sim. Então é uma questão cultural, e também aquelas... Eu acho também que há muito a questão do complexo de vira-lata, sabe? Achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Eu sempre falo, gente, cuidado que pode ser sintética e você tá super achando que a grama do vizinho tá abafando. Corte muito forte da Vanessa. Corte muito forte dela aqui. A gente vai mandar essa aqui, ó. A grama do vizinho é mais verde, mas pode ser sintética. Sim, com certeza. Eu sempre falo isso, porque eu acho que as pessoas... Eu graças a Deus, eu vim de uma criação que eu não tenho esse complexo, eu não sou deslumbrada com determinadas coisas que as pessoas acabam sendo. Eu entendo que também pode ser a história de cada um, mas eu sou super... Com o quê? Com morar no exterior que você tá falando? Eu sou super nacionalista. Eu acho que se o barco tá afundando, a gente vai afundar. Porque senão... Porque assim, se lá deu certo, é porque tiveram pessoas que resistiram, entendeu? Acho que é processo de evolução de cada local, entendeu? Você vai melhorando. Quando você tiver neném, a gente conversa de novo. Não, eu sei. Eu tenho pessoas próximas a mim que falam de morar fora. Mas assim, eu acho que a gente precisa... resistir um pouco mais, mas independente de morar fora ou não, você não pode ter vergonha de onde você veio. Lógico, entendeu? Que não. Isso daí eu acho que isso é muito louco, você achar que o brasileiro é sempre assim, eu sempre escuto esses caras que não têm o menor fundamento técnico pra falar o que estão falando. Não, porque o brasileiro faz coisas maravilhosas. Olha só, é uma merda, mas é a minha merda, pô. É a minha merda. É a minha merda. Exatamente. Então, assim, a gente tem que defender a nossa merda, porque senão a gente vai ser o quê? Eu tenho um grupo de WhatsApp que é de futebol americano. Já trouxe aqui uns caras do grupo, inclusive. Do grupo. E aí a gente tem a galera lá que é do Rio, tem gente que não é do Rio, tem gente que é do Rio, mas foi morar em outro estado. Sim. E aí sempre tem a discussão. Quando chega o que não é DDD 21, meu irmão, olha só, cala tua boca. O bagulho é o seguinte, é a merda, mas é a minha merda. Minha Deixa eu discutir aqui entre os meus DDD 21 e vai tomar no seu cu. Não, e o carioca é um bicho nojento, né? Também. A gente é complicado, né? A gente tipo assim, passou daqui pra cima. Não, é tudo Paraíba. Não existe os negócios, né? Não consegue falar que o fulano é de tal lugar corretamente. É tudo assim. Assim, o carioca é arrogante, né? A gente tem que ser... o carioca é um pouco arrogante, é um pouco malandreado. Mas assim, a verdade é que eu quero mais que todo mundo se foda, né? Que o Rio de Janeiro fique muito rico e muito bem. Muito bem. E muito Só seguro. Tá uma merda, né? O estado tá uma merda. Não, tá merda. Não, mas sobre esse negócio de morar no exterior, tem uma coisa que é impagável. Cara, e nem precisa muito longe não, tá? Assim, você vai ali pra... Vamos sair do Rio? Vamos sair do Rio. Vai ali pro interior de São Paulo. Cara, a sensação... A qualidade de vida é melhor. Não tô... A qualidade de vida, você quer, porque... Blá, blá. Esquece isso. Tô falando de sensação de segurança. Eu moro na Belardo Bueno. Todo santo dia que eu passo com o Sufieli, eu estou com o meu cu na mão. Tá com medo. E lá fora... eu não tive a oportunidade de viajar pra fora com a Sofia ainda. Cara, você anda... Tranquilamente, né? Tranquilamente. Um amigo meu, eu tava lá na Flórida. E assim, a Flórida nem é... Oh, meu Deus, nada absurdo não, né? Você olha e você fala assim... parece o Rio de Janeiro. Sim. Eu falo que a Lincoln Road é a rua do... É a rua principal da praia de Miami Beach. Né? Sim. É o canal de Cabo Frio bombado, pô. O espírito... Nunca tinha visto essa comparação. O espírito é o mesmo. É música alta, carro rebaixado. Não, tem muito latino, vai ver que é por isso. Carro com neon no piso. Só que, ao invés de ser um Corsa rebaixado, é uma Ferrari, porra. Ao invés de ser a menina, com todo respeito a Caxias, ao invés da menina ser de Caxias, ela é de Porto Rico. Entendeu? É tudo... Mas o espírito é o mesmo. Só que você anda na rua e, caraca, meu irmão, você não tem o medo de acontecer coisas. Aí eu tava com um camarada lá, que mora lá, tava na casa dele lá. Ele falou, aí a gente parou no posto, ele falou, olha o que eu vou fazer. Ele pegou a carteira dele, ele falou, vou deixar minha carteira lá de propósito.
Foi na loja de conveniência, pediu a gasolina e tal. Esqueceu a carteira. Ele esqueceu a carteira de propósito. Assim. Aham, sim. Aí ele falou, vamos ver quanto tempo vai levar pra menina trazer aqui. Não deu 1 minuto. A menina foi entregar. A menina saiu correndo desesperada, porque aquela pessoa que trabalha ali na lojinha, ela certamente é ilegal. E se acontecer alguma coisa, se um cara que é legal lá, ou um cara que é cidadão, se ele só fizer menção a ela, pegou a carteira dele, já era, ela vai ser deportada. Então, assim, é isso, tipo, a sensação de, não vai acontecer nada ruim comigo, e às vezes até perde a noção das coisas. E 2, a sensação de que não há... Oh, meu Deus, tem um termo pra isso. Impunidade? Que não há impunidade. Lá não tem impunidade. E outra coisa, existe também uma questão de razoabilidade muito grande. Por exemplo, lá não pode ter pardal fixo, né? O pardal tem que estar na mão de um agente público. E além disso, o agente, ele funciona muito melhor como punição do que qualquer outra coisa. Aí ele falou assim, Heitor, a gente tava na highway lá, né? Tipo a linha amarela, sei lá. Uma highway é uma autoestrada com uma velocidade muito alta. O limite já era muito alto, era tipo assim, 100 milhas por hora, isso é 140 km por hora. É coisa... Não, é 160 km por hora. Com você, engenharia. 160 km por hora. Já tava muito rápido. Ele falou assim, aí, tu acha que se eu passar do limite, não era 100, não, era 80. Tu acha que se eu passar do limite aqui, o cara me para... Aí tinha um policial quase chegando na gente vai assim. Parar. Tu acha que ele para a gente ou não? Eu falei, acho que para. Aí ele, então tá bom, vamos ver. E aí ele foi, deu uma aceleradinha, ele claramente passou o limite. Claramente passou o limite, assim. Aí, e o policial não parou. Aí ele falou assim, por que tu acha que o policial não me parou? Eu falei, não sei. Ele falou, cara, aqui se eu estivesse fazendo merda, se eu estivesse rápido, a 1 km, 1 milha por hora acima, mas eu estivesse cortando todo mundo e o caralho, com som alto, visivelmente fazendo merda, né? Aí ele me pararia. Porque lá existe a razoabilidade, existe a cultura da razoabilidade. Tipo assim, se esse cara tá andando rápido, é porque ele tá precisando chegar rápido em algum lugar. Não porque ele tá sendo um bosta que tá andando rápido, vai fazer merda e vai matar alguém. Entendi. E essa razoabilidade também. Então principal, a impunidade, a sensação de impunidade que a gente tem aqui, que lá não existe. A sensação de segurança que lá é bizarra. Bizarra. Tu anda de noite, tu sabe que não vai acontecer nada. Sim. E, número 3, a razoabilidade dos agentes públicos. Eu acho que essas 3 coisas são o que separam o primeiro mundo do restante. Mas aí volta para aquele ponto que eu te falei. Lá é primeiro mundo, aqui não é, entende? Se a gente compara aqui com lá, é desleal, entendeu? Porque a gente tem que comparar os iguais com os iguais. Não, sim, mas em algum momento eles não foram primeiro mundo. Claro, não foram primeiro mundo. Mas assim, eu não acho que aqui há uma questão de impunabilidade, né? Acho que uma das populações carcerárias maiores é a nossa. Eu acho que aqui falta o rigor. As leis são boas, mas a fiscalização é ruim. Você vê, quer ver um exemplo que funciona? A lei seca. Por que ela funciona? Porque a multa é alta, porque realmente o cara vai parar, eles botam pessoas, você tem do Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, não é só um, então inibe um pouco a corrupção ou o favorecimento. Esse cruzamento de órgãos foi essencial. Foi essencial. Então, assim, a lei seca funciona. Mas por que funciona? Porque dói no bolso. Entendeu? O cara vai ter o veículo apreendido, vai pagar uma multa astronômica, vai ser pontuado. Dependendo do grau, vai preso. Vai preso. Então, assim, por que funciona? Porque a fiscalização é boa. Né? Você tem a punição, você pune com rigor. Lá nos Estados Unidos, não queira ser preso lá, né? Dependendo do estado, vai... Então, assim, por quê? Porque há um rigor muito maior, né? Aqui a Constituição, ela pondera muito, né? Por causa dessa questão do inocente também, de haver a questão de isso é papo. É um papo para um podcast. É um papo para outro podcast. Eu sempre falo que podcast bom é aquele que chega no final e a gente fala, mas já? E foi isso. Eu sempre termino com 2 perguntas aqui. A primeira, você não precisa falar quem é, tá? Você só precisa falar sim ou não. Você indicaria alguém para estar aí no seu lugar sendo entrevistada por mim? Indicaria. Que ótimo. Quando a pergunta de bate-pronto assim é muito bom. E a segunda coisa é só um fruto da primeira. Que se você indicaria alguém, eu acho que você não indicaria uma coisa ruim para outra pessoa. Claro, significa que você deve ter gostado daí. Mas
feedback positivo não me leva pra frente. O que me leva pra frente é feedback real, né? Tipo, Real. melhora isso aqui, que isso aqui tá uma merda. Ou então, isso aqui podia melhorar um pouquinho. O que eu posso fazer pra Vanessa vir aqui, a Vanessa do futuro vir aqui e ela ficar mais feliz do que a Vanessa que tá aí aqui agora? O que eu posso melhorar aqui? A gente pode ter uma outra pessoa aqui. Pode ser em dupla. Pode ser em dupla. Mas assim, se fosse a primeira vez em dupla, tu acha que seria bom? Pra caralho? Acho que não, acho que você precisa se ambientar. Mas depende, se for uma dupla que, assim, você chamou convidados aleatórios e eles vão falar em dupla, talvez seria mais confortável. Mas se for uma dupla, que nem você chamou os meninos, que eles já têm uma conexão, aí acho se que é não diferente. tiver conexão é foda. Eu acho que se tiver uma conexão prévia, ok. Mas se forem convidados, talvez, da mesma área, para falar de determinado tema em comum... Eu quero fazer rinha de gente. Eu vou chamar de rinha de gente. Eu já combinei. Vamos quebrar a mesa, né? Não, eu já chamei. Pode me chamar, que eu gosto. Pode chamar? Pode. São dois nutricionistas. Elas têm visões... Cada uma com uma visão, meu Não. Deus. É parecida. Tá. Mas elas discordam em pequenos pontos. Tá. E aí, eu vou começar a alimentar isso. Tipo assim, agora eu vou trazer médicos que discordam. Entendi. Agora eu vou trazer advogados que discordam. Sim. E aí, assim, eu vou até dar merda. Entendi. E eu vou começar... Quando começar a dar merda, eu vou começar a vender ingresso. E também é legal você trazer também, você escolher um tema que ele atribui a profissões diferentes, com experiências diferentes, e colocar também a galera na roda. Porque aí são visões de pessoas diferentes, de origens diferentes, de profissionais diferentes. Mas, tipo, aconteceu isso hoje. Isso. Foi imobiliário, mercado imobiliário, você só com a que visão do direito, eu com a visão comercial, Isso. né? E a gente depois foi para uma questão mais pessoal, assuntos normais, corriqueiros. Que foi do caralho. Eu acho que isso é bem legal também, colocar mal galerão assim para Tá debater. vendo? Convidado bom é assim. Esquece. Obrigado. Obrigada, tá? Deixa eu te falar. Só existe podcast porque tem uma pessoa, e hoje tem duas aí do outro lado. Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui, estando grávida. 1 milhão de coisas. Dia de semana, você podia estar trabalhando, você podia estar fazendo 1 milhão de coisas, mas você está aqui conversando comigo. Então, obrigado por isso, sempre muito obrigado. Tá? Desejo, se a gente não se encontrar... Acho que a gente vai se encontrar antes de você ter neném, mas se a gente não se encontrar, uma boa hora pra você. Muito obrigada. Tá? Lembra de mim. Pode deixar. Caralho, aquele gordo falou, não vou, filha da puta. É porque, sério, quando vai dando... Você vai ligar pra ele, né, pra falar. Quando vai dando 6 horas pra você ter neném... Já ouviu essa expressão? Cagar na retranca. É na hora que vai. Então, mas isso é de polícia, não? É horrível. Hã? Isso é da polícia? Não, mas é uma gíria normal, assim. Eu tinha amigos que falavam, ih, cagou na retranca. É mais ou menos isso. Na hora do vamos ver, dá aquela... Não, então... Minha trava. Cara, não desiste, eu vou falar com o Fernando ainda. É muito importante pra caralho que, porra... Isso, dele eu tenho certeza que Lógico, tá vindo. Vocês estejam mente é ali. outra... E o moleque é bizarro. Então, muito obrigado. Uma boa hora pra você. Sucesso pra caralho. Muito obrigada. Vamos fazer muito sucesso com isso aqui aparecendo junto. Eu acho que tem mais pano pra manga, tem mais coisa. Você é uma mulher de opiniões fortes e tal, bem fundamentada, inteligente, então certamente vão ter outras oportunidades de a gente estar aqui. É isso, tomara que a Sofia faça bastante bagunça com com a Laura. E vamos que vamos. Valeu? Muito obrigada. Pessoal, sempre importante você lembrar que nada disso aqui estaria acontecendo sem o patrocínio da Fortuna Negócios Imobiliários. E aí aqui com mais uma parceria, daquele jeito que vocês sabem. Mas que a gente é especialista mesmo em adequar o seu bolso. E aí saiba que se você ganha a partir de R$ 2.400 de renda bruta familiar, isso significa o homem ganhando 1.200 e a mulher ganhando 1.200, existe um financiamento imobiliário para você. E aí você vai precisar de um corretor, você vai precisar de uma advogada, você vai precisar dessas coisas. Então a gente está formando um time aqui de parceiros muito top para te ajudar a ter o seu imóvel, tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui, até mais. Cadê o botão? Tá aqui. Fico por aqui, até mais e valeu!